Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade. E você também? De boa, tranquilo. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, camarada Crildo. Suavão, Crildo? Fala, galera. Tranquilo? É isso aí. Tamo junto. Rafa, fala pra gente quem que são nossos convidados especiais de hoje. Cara, a gente vai tocar uma ideia com o Caio Fernando, da banda Triscor. Sejam muito bem-vindos aí Valeu. ao nosso Valeu, podcast. brigadão. Da Obrigado. hora, da hora. Vou falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores, Nossos parceiros. parceiros, né, e apoiadores. Você nunca decora, né? Nunca sei essa palavra, né? Sempre esqueça. Parceria, enfim. A gente tem uma parceria com a Skal, você que quer tomar suplementos de qualidade, já está procurando, né? A gente vai deixar o site deles na descrição, tá? Lá eles têm glutamina, whey protein, creatina, enfim. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que quer ver bandas aí autorais, um lugar da hora aí de qualidade, pode colar lá, fala umas bandas lá. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que tem algum instrumento de corda, quer fazer alguma regulagem, a gente vai deixar na descrição também o contato dele. E o nosso QR Code, você que gosta do nosso trampo aí, acompanha nossos vídeos, quiser dar uma patrocinada, a gente aceita aí de boa, já deixa o like, compartilha e vamos lá. Mano, eu acho da hora o lance da banda de vocês, né? E como que surgiu essa parada de falar, mano, vamos fazer uma banda geek? Vocês tinham uma banda autoral, né? Vocês estavam comentando. E como deu essa... Vocês quiseram fazer uma... Então, em 2014, cara, eu comecei o projeto Geek Batera, né? Que era um projeto, assim, que eu sentia necessidade de fazer alguma coisa minha, porque eu tocava numa banda autoral e, tipo, eu queria gravar algum vídeo, alguma coisa, tocando, vinha um cara e falava, mano, apaga o vídeo, eu desafinei, mano, apaga o vídeo, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de trilha sonora. Eu falei, cara, eu preciso fazer um negócio meu. Aí eu peguei e falei, cara, vou tocar bateria em cima de trilha sonora. Aí eu peguei, eu gravei Pacific Rim, que é um tema muito foda, que é do Ramin Djawad com o Tom Morello. Quando eu vi aquilo lá no cinema, eu falei, mano, é esse. Aí eu gravei e falei, vamos ver no que dá, né? Aí quando eu gravei, o Érico Borgo, do Omelete, ele repostou, e aí ele divulgou no Omelete TV, falou assim, Caraca. o Caio Gaona lançou esse vídeo aqui tocando o tema de Pacific Rim e eu achei foda. E, tipo, tinha 200 views, ficou com 2.200 e um monte de gente procurando. E aí os eventos começaram a me chamar. Só que eu fazia show sozinho. Tipo, eu tocando com a trilha de fundo e o vídeo passando. E nisso eu entrei na banda que o Fernando já tocava, que era Em Vida, que é de autoral e faz cover de Linkin Park hoje, né? E eu entrei na banda e a gente começou a tocar junto e eu vi que ele tinha ele curtia esse lance geek e tal. Arrumei um louco aqui pra... Ele chamou, né? Oi, você não tem... Aí eu chamei. E aí a gente formou a primeira versão, a segunda versão, na verdade, que a primeira versão eu tinha formado com uma outra galera, que era o Yuri Bastos, o Linear Wave, que era um puta artista de lo-fi, que infelizmente faleceu ano passado. O Daniel no teclado e o Malagrino no baixo, que é um puta baixista, também toca com a Nanda, toca com uma galera aí. Aí o que aconteceu? Essa banda acabou, e aí eu falei, cara, eu preciso formar uma banda, eu não quero mais tocar em evento sozinho, é muito ruim, muito perrengue, tipo, putz, é perrengue com técnico de som. Que é só você lá, sozinho, né? Fica assim, tipo uma banda, né? Tem a banda, então meio que distribui a atenção, e né? a batera, né? Então monta a batera, nossa, isso, ajusta tudo. Aí fica tudo Só que foi né? bom isso também, porque eu aprendi a falar com a galera. Eu era muito tímido pra falar com a galera no palco, assim, porque eu sempre toquei, então tocar. Aí eu tinha que pegar o microfone e falar, e aí, galera, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente formou o Geek Metal, né? Isso. Que foi a princípio foi assim, né? Quando ele fez esse projeto, até o primeiro show eu fui lá, acompanhar lá, ver ele fazendo show, eu fui lá como fotógrafo. Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Eu toquei a trilha do Senhor dos Anéis, mano. Peguei uma câmera Kodak que eu tinha lá, essa câmera, acho que ela tem ainda lá em casa, lá. Funcionar, acho que não funciona mais. E eu entrei lá, tal, aí rolou, foi legal pra caramba, a galera curtiu, aí o JediCon chamou o Caio, ele falou, você não quer fazer o baixo junto comigo? Eu falei, beleza, faço. A gente tocou no teatro, cara, não tinha retorno de nada, a gente plugou tudo em linha, e colocou a trilha e dane-se, vai. A gente tocou, a galera gostou, tal, a gente falou, a gente precisa amadurecer isso aqui, aí foi que entrou a Geek Metal, né? Não era nem JediCon na época, foi aquele, alguma coisa com que fizeram. Que a gente falou, eu falei do JediCon. Sci-Fi Con. Isso, a gente era falou do JediCon, porque Con. o JediCon sempre fazia lá nessa universidade, né? Então.
ali Que eu já tinha na Vila tocado Mariana. com essa banda que eu falei previamente no JediCon, foi muito foda. Porque assim, eu frequentava o JediCon com 11 anos. E olhava aquele palco e falava, mano, algum dia eu vou estar lá. Não sei fazendo o quê, porque eu não tocava na época, nem nada. E aí eu toquei na época da Soundtrack Experience no JediCon, lotado, não sei o quê. E aí eles começaram a chamar. E aí nesse segundo JediCon não tinha mais banda pra fazer. Aí eu formei com o Fernando e o guitarrista Murilo Totti, que é o guitarrista da Totti, que é uma banda autoral. E aí, cara, a gente fez esse show, foi bem perrengue também, lembra? Nossa, muito. Começou a dar vários O problemas. engraçado de é que áudio. assim, esse show, a gente formou, chamamos Murilo e tal. E um tecladista. É um tecladista, o o André É. Bortolai, né? Bortolai. Chamamos o André. Aí o André, o que a gente fez? A gente, pra, né, ficar mais dinâmico, vamos fazer uns vídeos, né? A gente tinha esse Sincar lance o de colocar, vídeo. sincar o vídeo com som. Aí ele até fez ali uns vídeos lá, colocou o som. Aí tinha o teclado, fazia o baixo, o Murilo na guitarra. A gente ajeitou, passamos o som, tá certinho. A gente colocou uns fones ali, né? Meio que no improviso, porque não tinha retorno. Era um Sim. palco, tipo um anfiteatro. Então os peazão tudo lá na frente, você não tinha retorno de nada. E aí, beleza, né? Começou. Passamos o som, bacana. Aí, antes da gente, eu tô com uma orquestra sinfônica. Uma banda marcial. Uma banda marcial. Tipo, sei lá, acho que tinha uns 50 pessoas ali naquela banda. Aí tiveram que afastar todos os instrumentos pra trás. Eles empurraram. Aí colocaram lá, tocaram. Aí quando a gente foi entrar, eu falei, ferrou. Tava tudo. A gente colocou de volta no lugar. Quando ligou o retorno dele, cheio Mano, de eu tomava ruído. choque no fone, velho. Tava Isso tudo. nunca aconteceu. Cara, e agora? que porra é essa, Não tem meu nada. irmão? Vai assim E o tempo mesmo. comendo ali pra poder arrumar, pra poder tentar. Não tinha, porque assim, os caras terminaram de tocar agora e vocês. O tempo que a gente Entendo. teve foi só de puxar as coisas pra frente. Só que Nossa, e tudo desconectaram o desregulou cabo, tudo. Ixi. tudo. Não, foi O horrível. som em si, pra galera, foi. Só que a gente tava perdidaço, assim, no som. A gente foi por osmose ali, tipo... tá. Cara, De tanto E ensaiar, o Caio, tipo, pela filha, né? o fone dele tava... Cara, pra você ter uma tava noção, zoado, cara. teve um momento que eu comecei a calcular, porque assim, só tinha caixa de som pra frente. Então tava vindo atraso pra mim. Dava Então eu uma comecei a calcular o tempo que os caras estavam tocando pra eu tocar pra trás pra entrar no tempo dos caras. Eu falei, mano, que coisa de louco, velho. Não, esse daí foi um, assim, perrengaço, assim, tipo, um negócio É, bizarro. porque você falou, ficou parecendo, tipo, nas bandas, tipo, vinha no Hollywood Rock, os caras eram 4, que, tipo, tinha as bandas nacional, né, mano? Os caras empurravam o bagulho lá Isso, pra fora e foi botavam o som. Chegou a orquestra lá, um monte de gente, os caras com os instrumentos empurraram tudo por fundo, assim. Então aí desconectou cabo e tal. O principal, né, que as vias que ia pra galera, tava beleza. Só que o nosso... O que a nosso gente tinha retorno que a gente fez foi. E a foi gente tudo pro acordou mó vinagre. cedo, acho que foi 8 da manhã lá a passar gente tocou, som, tipo, lá sabe? no final da tarde, Caralho. assim. Né? Não foi bizarro. Mas assim, rolou, né? Deu certo. E aí a gente foi... Não desanimou, né? Não desanimou. E ainda assim, a gente fez um repertório muito legal. Na época tava bombando Stranger Things, a gente tocou a trilha do Stranger Things, a gente tocou. Bastante Mano, coisa a de Star gente Wars tocou também. bastante coisa de Star Wars, porque era um evento propriamente de Star Wars. Tocamos Marvel lá, Avengers, tocamos várias coisas legais. Aí a gente foi chamado pra ir pro Rio. A gente tocou no Rio, né? Isso. Não, aí depois... e antes disso, aí foi pro Rio. Aí o André saiu. O André saiu e Que aí a ele gente. mexia com produção e tal. Então ele falou, não, prefiro fazer... A gente até chegou a gravar algumas coisas com ele lá. Daí aí foi pro Rio. Eu, Caio e o Murilo, né? Que aí foi um show, né? Um evento que No teve... pé do Cristo no pé do Cristo Redentor. ali. Foi a primeira vez que eu fui pro Rio e o pessoal fala dos morros e tal. Mas, cara, não sei se já foram pro Rio. Ele Não, ficava em choque, assim, de ver as casas Meu, penduradas A nos gente morros. chegou assim, as casas é fincada no morro, assim, né? Parece que pegaram as casas e tá. Colaram assim, né? Meu, é bizarro. Eu olhei assim, cara, que isso aqui é muito alto. E onde a gente tava, era tipo um negócio de... Era não sei se era de uma escola. Era um um lugar de eventos, um um salão lugar de evento. festa. O assim. espaço até que era bacana, assim. Mas na hora de ir, a rua era um negócio, tipo... Cara, era um muro, assim. E o Cristo lá em cima, você olhava e falei, Né? caraca, Como é que o pessoal sobe lá em cima, né? meu, doideira. E aí a gente tocamos, foi legal. Aí só foi instrumental. Aí nesse a gente tocou trilha de game também, tocou Sonic. Ah, que foda. Aí tocamos as que a gente tocou lá no JediCon também.
Aí foi bem bacana. Aí tinha uma outra E banda, esse som né? já tava bom, né? Esse Já, som tava legal. Tava legal. Ensaiou. Podia ter trocado- O único problema que teve foi que a gente sincou os vídeos com um áudio pra ficar um negócio bem Com telão, né? imersivo. Isso. Só que o sol batia bem no telão. Dava pra ver, né? Então, isso daí, assim... E é o da hora disso, né? De ter o. vocês então. tocando Não, e porque a se é imagem rolando. instrumental, é um instrumental. bagulho muito... É muito pra você assistir, assim. Não é pra você pular, curtir e tal. E aí a gente levava o vídeo justamente pra galera é bem audiovisual, ser né? imersa. É, Porque ficava assim, eu de um lado do palco, o Murilo do outro, o Caio ali no meio e o telão no fundo, né? Então vai rolando o vídeo e a gente tocando em cima do vídeo, né? Cincadinho e tal. Só que aí o telão que os caras colocaram lá, colocou o datashow meio que no chão, e só que a frente do palco tava de frente pro sol, assim. Então batia no telão, não dava pra enxergar nada. Nada, ficar só o, Mas- o branco. do telão. Aí ficava só que negócio. Só que assim, como as músicas eram, a maioria era bem conhecidas, né? Eram trilhas assim, até que famosas. Então o pessoal não, a galera Curtiu, tal. gostou. Fora que foi Gostou. uma experiência mó legal. Fomos de Foi. avião, ficamos em Isso. hotel chique no Rio. Tudo foi, pago. tudo foi pago, muito foi bem legal. né? Apesar que aconteceu um negócio engraçado que no final do show, esqueceram a gente lá. Esqueceram a gente lá, a gente teve que voltar de Uber. Aí Mas como assim? Vocês foram embora e tipo, esqueceram? foram embora. Não, deu vários perrengues É, nesse no show, final- teve uns problemas assim, tipo, não esse show, nesse evento. No em si. evento, E aí a gente ficou esquecido lá, aí a gente pegou um Uber, velho, e eu lembro dessa cena até Nossa, hoje. Isso aí O foi Uber bizarro. subindo numa descida, assim, a gente, mano, você tá... Porque É. o cara tava dirigindo e olhando no celular, assim. E ele pegou, assim, ele tava subindo numa rua que era contramão. Aí ele meio que entrou, tipo, a gente tava aqui, eu tava na frente, aí tava o Caio Murilo no banco traseiro, e o cara acho que tava meio perdido, eu não sei. E o cara não falava com a gente, assim, né? Aí eu olhando assim, falei, meu, tá estranho isso aqui. Aí ele pegou essas ladeiras, assim, meio na contramão, e ele virou numa... Ele entrou numa via, tipo uma radial, só que entrou, tipo, na contramão, assim. Nossa. Ele já tava na contramão, nessa subida, e pegou assim, eu falei, putz! Aí o Murilo, desesperado, meu, você tá na contramão! Ele entrou em desespero, eu falei... Aí o cara pegou, ele fez um gato, assim, já ficou na mão única, e aí a gente chegou ao nosso destino, são e salvo. Ele fala, que é cachorro louco da RJ. O cara não olhava pra gente, meu, eu não sei, eu achei estranho, né, que ele ficava... O celular não tava nem no suporte, ele tava, Sim. tipo, assim, olhando e tal, e eu falei, putz, mas falta o cara levar a gente pra algum buraco... Vocês estão no meio da Falei, chacinha, ó. lascou, cara. Mas deu tudo certo, né? Mas foi legal. É o bacana desses Sim. eventos que a gente toca, justamente esses perrengues que a gente passa, né? Então, depois, é legal depois você ficar lembrando. né? É, legal, Da hora é uma depois, merda. da hora né? é horrível. Aí depois disso, o Murilo acabou saindo e aí chamamos o Rodrigo, que é o nosso guitarrista que tá até Então, hoje isso com que a foi gente. muito louco, porque assim, o Rodrigo é um cara que ele toca muitos anos, assim, eu lembro que quando eu comecei ele já tocava em cover de metal melódico lá, Vantasia, sei lá o que mais, e cara, a gente colaborou em alguns vídeos, a gente gravou Power Ranger junto, gravou Liga da Justiça Sem Limites junto e tal. E aí, tudo bem até aí. E rolou uma divergência na Geek Metal com relação a cachê, né? Porque, mano, a banda é nova. E querendo ou não, tem muita banda de anime, mas a gente veio com a proposta de banda geek. Foi a primeira do Brasil, assim, que fazia trilha sonora, pá, não sei o quê. Então a gente tinha que ganhar um reconhecimento. E tava, assim, um dia antes do JediCon de 2017, e eu não tinha uma banda pra subir no palco, eu ia subir sozinho. E era um palco alternativo, não era o palco principal. E aí o Rodrigo entrou em contato comigo, assim, falou, ô Caio, você tem um show amanhã, né? Eu falei, tenho, mano. Vai eu e o Fernando, tipo, que é o que a gente conseguiu, e é baixo e batera. Aí o Rodrigo falou, posso fazer? Eu falei, mano, não vai ter cachê. Ele falou, vamos fazer, velho. Vamos fazer e a gente vai construindo isso junto. Aí eu falei, puta, deu match. Eu falei, cara, ele entendeu o que precisava ser feito. Tipo, ia ter que fazer alguns shows antes de ter um certo de ser conhecido, saca? E aí a gente fez esse show que também teve vários perrengues, Nossa, assim. esse aí foi- Porque foi num palco alternativo, Isso. com uma mesa de som muito doida, que, nossa, não dava pra entender nada daquela mesa. E esse show, ele foi assim, foi a primeira vez que a gente viu o Rodrigo pessoalmente, porque até então o Caio conhecia ele da internet. A Triscor nasceu no palco, Ela véi. nasceu no palco ali. Não foi no ensaio, foi no ensaio. palco. E assim, o Caio passou o set pro Rodrigo, né? Eu não conheci ele pessoalmente, tá? Ele falou, ó, o que vai tocar com a gente é esse cara aqui. Ele mandou o vídeo dele, eu falei, pô, o cara toca pra caramba, né? Aí, beleza. E aí, conheci ele no dia, lá no JediCon mesmo. Sim. Aí, tinha as músicas certinho, a gente tinha um set, beleza. E a gente sinca o vídeo com telão, né? Então, o Caio usa o clique ali e vai embora, né?
Só que nesse dia era uma mesa, cara, uma mesa muito estranha. E o áudio não tava indo nem a pau. Aí eu falei, putz, cara, lascou. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, vou fazer o seguinte. Aí eu fiquei de um lado, o palco era pequeno, assim, eu fiquei de um lado, perto da mesa de som. E eu falei com o cara da mesa, eu falei, ó, o áudio tá aqui nesse pendrive e o vídeo tá lá ligado no notebook. Então, na hora que eu der play aqui, você dá play aí no áudio aí. Ele falou, beleza. Aí eu olhava pro cara assim, vai, aí pá. Aí soltou o vídeo. Aí ele dava play, corria e ia tocar. Aí eu dava o play ali na mesa, aí começava, eu vinha tocando, entrando no palco, e o cara dava play no áudio. Aí rolou. Não deu, sei lá, acho que nem dava pra perceber o delayzinho, assim. Não, bem... porque não tinha um sync Não óbvio, tinha, assim. Era um sync meio... era a cena do trailer do filme passando Isso. e a gente tocando, Mas rolou, assim. rolou. Mas hoje a gente executa tudo num dispositivo só. Mas naquele dia lá rolou. Aí teve uns perrengues disso aí. Cara, foi muito louco. Até quando a gente tocou uma música chamada, acho que foi a Dual Fates, né? Do Star Wars. Que entrou uns caras tudo vestido, começou a duelar a espada no meio do show ali, com sabre de luz. Não, e entrou uns caras com umas guitarras que tocava, que saía faísca, saía fogo, assim. Virou Foi um bem... show pirotécnico. E, mano, tinha um bagulho de papel do lado, assim. Eu falei, mano, essa porra Tinha um pegou... evento que tinha isso. Mas ali onde o palco tava montado era um lugar meio que aberto, assim, né? Então era tipo... Era como se fosse um mezanino da faculdade. Então o lado assim era aberto, né? Não era um lugar fechado, né? Mas aí rolou tal. Aí dali que nasceu a Triscore mesmo, né? Aí depois daquilo ali a gente fez, acho que... a gente tocou em alguns eventos como trio instrumental. Aí o que acontecia? As músicas que eram cantadas, a gente fazia... O Rodrigo colocava o VS e ele fazia na guitarra a linha vocal. E aí a gente foi chamado para tocar num evento chamado Maratona Cosplay, no The Square Open Mall. Lá tem um palco lindo, um bagulho animal, assim. E era um concurso cosplay que ia durar bem na temporada do Guerra Infinita. E, porque eu lembro que nessa época saiu Deadpool, Guerra Infinita e teve algum outro que saiu nessa época também. Tinha um do Star Wars também, né? Teve Han Solo. Han Solo. Então, e aí, putz, mano, era um concurso cosplay que, sei lá, acho que o prêmio era 10 mil reais. Assim. Era assim um negócio gigante. E era num shopping, de sábado e domingo à tarde. Aí a gente tocou no primeiro dia, só instrumental. Aí a mulher do marketing, que já havia contratado a gente, já tinha fechado o contrato, falou, ó, foi legal e tal, mas vocês precisam de um vocalista. Aí a gente falou, ó, mano, a gente precisa de um vocalista. E eu já tinha tocado com o Paulo, que é o vocal. Mano, eu estudei com ele no Civitatis, na Moca, em 2003, saca? E a minha primeira banda foi com ele, chamava Gravestone. A gente fez um show no Festival de Civitatis, que era um festival gigantesco aqui na região da Zona Leste. A galera do João 23, de todas as escolas, assim. E aí eu falei, pô, mano, tem o Paulo. E eu e o Fernando tinha tido uma banda de anime com ele também, chamava Shadalu. E aí a gente chamou ele. Shadalu por causa do bagulho lá do Street Fighter, exatamente. Aí a gente chamou ele, fizemos um ensaio e fomos, mano. E aí o negócio começou... A gente foi criando o entrosamento no palco, assim. Tocando meio tipo, não tem aquela parada assim, tipo, vocês foram pra garagem, tipo, o estúdio, ensaiaram. Foi tipo um Lego, né? A gente foi montando a banda conforme a necessidade ali no show. Sim. Aí o cara falou, putz, o Paulo. Eu falei, não, o Paulo é perfeito. Trocando pneu com o carro andando. Né? Exatamente, foi tipo isso. O Paulo é perfeito. O Paulo conhece as músicas, né? Ele tinha banda aqui com a gente e tal. E ele canta as músicas em japonês também, que a gente mete os animes e tal. E ele canta muito. O Paulo canta muito, ele tem Paulo a é voz absurdo. muito O Paulo é foda, absurdo, assim. ele canta demais. Ele é do metal, assim, então, cara. E o cara é muito gente boa. Foi perfeito. E aí entrou o Paulo. Aí formou a Triscore, de fato. Aí a gente começou a fazer muito show. Aí assim. Foi Mano, todo fim de semana, assim, tinha show. Tocamos no Tosa Matsuri, tocamos naquele Tanabata da Liberdade, lá pra 20 mil pessoas. Deixa eu perguntar, você faz um tokusatsu também? A gente faz. Sim. Aquele não tá mais no set faz um tempo, faz assim. tempo, mas a gente tocava. Tem umas aberturas ali do Flashman que eu acho sensacional. Não, as do Kamen Rider. Do Kamen Rider, a gente tocou muito isso daí. E é bem rock and roll, né, mano? Esse show do Open Mall, né, no concurso cosplay, ele foi um show, assim, na verdade, o concurso durou quase 2 meses. Então a gente foi contratado para tocar esses 2 meses lá, todo sábado e domingo a gente tava lá, né?
Então, Caralho, que é foda. Vai todo da sábado casa, e domingo. É isso. A contrato falou, o E, mano, evento era vai durar um quase 2 shopping meses. aberto. É um shopping a céu aberto. E os caras meteram um palco de Rock in Rio no shopping. No assim, meio porque eu do tava com o palco, maior medo assim. de chegar no shopping e, sei lá, Você, tinha um 2 tapete. tomadas e falei, foda-se. Um sabe? tapete, A hora que eu cheguei Isso. lá e vi aquele... Porque assim, foi muito louco. Quando a gente tocou nesse Open Mall, um dia antes a gente tinha tocado num shopping em Osasco, no centro de Nossa, Osasco. Putz. E, Aí velho, já veio dessa foi experiência. só perrengue, assim. Aí eu falei, puta, só falta Era um esse... tapete, assim, no chão, Só ao palco falta, ali. só falta esse bagulho ser ruim, mano. Aí a hora que eu cheguei, vi aquele puta palco, eu falei, ah, Palco, não, o bagulho é legal, sabe? almoço, Tipo. bagulho... E detalhe, o shopping, ele tem cinema ali, óbvio, né? Aí a gente ganhou... A gente ganhava os a gente ingressos ganhava ingresso pra todo todos fim os de semana, que a gente ia lá, a gente ganhava ingresso. A gente assistiu Guerra Infinita, acho que umas 3, 4 vezes. Assistiu o Han Solo, tudo lá de graça. Agora eu pergunto, o banda autoral, vocês já conseguiram isso? Não, cara, Então, isso que é tem bizarro, uma né? história muito louca disso. Eu e ele tocava na Sim. Envida, né? E um dia, o que aconteceu? A gente teve show da Envida no Buzina Festival, que era lá da Pindorama, daquela época. E a gente teve um show geek no mesmo dia. E o da Envida, o que aconteceu? Era aquele esquema de vender ingresso, sabe? Porque a gente tinha que vender 50 ingressos a 20 conto, não sei o que lá. E, mano, durante o show deu muito problema, assim. Teve uma hora que, eu sei lá, o maluco tropeçou no notebook, o notebook parou e a música... E a gente usava muito VS porque era, tipo, muito eletrônico. Tipo, Bring Me The Horizon. E aí, velho, deu vários problemas. Teve uma hora que a galera virou de costas pra Nossa. gente. É Porque porque ia ter uma banda... Era uma banda do Nordeste, que era bem conhecidinha na época. Que bombou pra caramba, uma banda emo do Nordeste, que veio pra São Paulo e tal. E aí eles viraram de costa pra assistir eles, que ia vir logo depois da gente. A gente abriu pra Fresno, pro NX0 e tal. E aí a gente, mano, saiu arrasado de lá. Doeu assim. o coração vocês Não. virem Não, as costas. foi. Nossa, foi horrível, assim. É porque, assim, nesse evento, né, era. A ideia, os caras colocaram 2 palcos 200 bandas. ao mesmo tempo. Aí não Aí dá. eles colocaram 2 palcos, né? Então era um palco aqui e outro aqui, em cada ponta do lugar. Aí essa banda terminava de tocar, já começava a outra do outro lado. Então era tipo meio um negócio assim, né? E não tinha camarim, era um Não tinha cercadinho. camarim, era um assim. negócio Vocês guardavam o instrumento aonde, mano? Não, Não tinha. cercadinho. O Não instrumento era um quadrado ali, no chão ali. Ah, ali. e pra levar instrumento embora nesses rolês aí Aí então. no dois mesmo, palitos. aí no mesmo dia a gente tocou no evento do Star Trek. Chegamos lá, mesa de frios, chegamos lá, os caras tratando a gente super bem. Chegamos... Sim. Mano, Aí vocês viraram aqui, passou um próprio. Foi outro não, tratamento. então, né? aí o que começou a acontecer? É engraçado isso. Quando eu formei o Geek Batera, muita gente do metal que eu conhecia e tal, gente que trampou comigo falava, mano, isso aí não vai dar em nada. Você tá ligado, né? Que você vai fazer isso Puta, que aí. merda, né, mano? Os caras chegam já E, botando mano, essa os caras barra. não, chegaram e, no mano, voador. deu um tempo, velho. Todas as bandas de autoral, de metal, queria tocar em evento geek, velho. Metia lá um Pegasus Fantasy no meio do rolê pra poder entrar, saca? Aí eu falei, né? Porque eles viram a estrutura, mano. A estrutura era muito mais legal que você tocar num lugar de som autoral, sabe? E assim, é um público nichado, né? Então, tem uma galera, é tipo o pessoal do gospel, né? Sim. Tem aquela galera, então é a mesma pegada, né? Tem um público mais fechadinho ali e tal. E é assim, outro tratamento. Parece que com banda autoral, os caras, eles, tipo assim, tô fazendo um favor pra você. Toca aí, tá tudo, sabe? Aí dá aquela decepção, né? Então, já nesses eventos, não, eles tratam a gente... É que eu acredito também que tem um lance muito complicado do autoral, que é o lance do caminho, né? A galera faz o caminho de fazer show pra conseguir público. E, na verdade, você consegue o público pra galera pedir o show. E tem muita gente que fala, não, eu tenho que tocar em todos os buracos de São Paulo pra ir conseguindo público pra criar o meu nome. E Só que não tem mais público. não tem, tem. né, mano? Não, Assim, tem um público, mas é muito mais. É muito que nem você falou. Você vai fazer um evento de anime, de geek e tal. Mano, tem um público que vai estar lá, que vai prestigiar vocês, que vai parar pra ver vocês. Sim. Agora, por exemplo, você vai num festival, por exemplo, aqui no Cerveja Azul. Você vai tocar, mano, vai ter tipo 30 pessoas ali que vai ver. E quando uma banda for embora, os caras vão embora, Nossa, entendeu? Uhum. Lá não, lá já é uma galera que tá lá pra ver tudo que Isso. for aparecer, pra consumir cada segundo daquele momento, daquela experiência, né? Então, tá rolando um efeito, né? Que é o lance dos influencers virar músico, né? Não virar músico, já são músicos, mas lançar projetos, né? Porque eles já têm uma fanbase. Então, como eles já têm uma fanbase, eles já levam essa fanbase pra assistir Ah, show. o Lucas Inutiliza. Nossa, o Lucas Inutilis. Mano, Ele é um ele deu sold out 3 vezes na áudio, mano. Tipo, ele deu sold out na Caralho. áudio. Saca? Fazendo playlist de funk e tal.
E o projeto dele é absurdo, É, né, o cara? projeto dele é negócio legal. é sensacional. E ele toca muito. Toca, Toca. toca. Não, a banda é boa. O Daniel na banda bateria é um é- absurdo. Ele é Todo mundo é ótimo. bom. Tem também outra banda que tá fazendo esse esquema muito bem de internet pra chamar público, é o Odeon. Mano. O Odeon, eles têm um som que é um rock, é um metal, mas eles misturam com uma pegada meio funk, meio trap, e eles são muito Meio pra presentes na puxar essa Eles molecada que é são- do, Mano, do funk do e trap. eles são muito presentes na internet, assim, de fazer trend e tal. Tem até uma banda de uma amiga minha, não sei se vocês conhecem, a Venere Vai Vênus, da Rei. Não cheguei a ver. A Rei é uma mina que ela é baixista, fotógrafa e etc. E eles fizeram. Eles, antes de lançar o primeiro som, eles começaram a fazer umas trends, começaram a fazer uns covers, começaram não sei o que lá, e engajando a galera, pra galera já ir conhecendo o rosto deles e não sei o que. Mano, quando eles lançaram o som, velho, deu 1 milhão de plays. Tipo, tá aí, ó. Então, esse caminho é muito doido, assim, ele é muito complicado. Até os eventos geek, assim, a gente começou a sentir esse ano e ano passado, tanto que a gente tirou muita música de filme do nosso repertório e pôs mais de anime, até anime novo, porque a gente começou a sentir que o público era mais a geração Z, e se não tem telão, a galera não sabe o que você tá fazendo lá. E tem esse lance mesmo da internet muito forte, assim, eles estão, os eventos geek estão começando a chamar influencers do mundo geek que cantam, fazem tal coisa, para ir para esses eventos tocar. Então, tudo que tá surgindo de sucesso, assim, tá vindo da internet pro. O Rafa até teve a experiência, né, que você tocou num lugar com um cara que era top lá do TikTok lá. É, a O gente Tim, tocou né? o Tim, isso. Só que, cara, assim, às vezes não dá muito certo. Eu tô ligado. Mas qual que é o Normal. lance dele? Assim, que eu percebi que o público dele é de menor, tá ligado? Pra tocar de Público que não madrugada tem não dinheiro pra ir dá. no show, Hum, que não vai à noite, né? Não sai à noite. Então, deu uma flopadinha, assim, o público dele, assim, né? Justamente show, por conta né? disso, Sim. né? Por causa do público dele que é muito jovem, né? Tipo, do Lucas do Inutilismo já é diferente, né? Já é uma galera sim, sim. Sim. mais 16 ali, que Isso. curte, que consegue ir, enfim, mas tem, no caso do Tim, eu acho que foi justamente isso, que o público dele é mais infantil, assim, Uhum. né? Então é difícil, né? O pai sair para levar a criança. Talvez se ele fizesse- Não ia rolar. É um esquema que nem. Vou dar um exemplo ali, né? Vou pegar o Lucas Neto, né? Que ele pega um teatro, assim, um horário, um shopping, aí acho que eu daria acho que bom. daria bom pra caralho. Isso. Agora tocar no hangar. Aí não, hangar não. Mano, Não vai vende, rolar, não vende Danone lá no bar. Sentadinho. Tem Yakult lá, tá ligado? Não tem, né? Não, mas eu vi esse efeito no Hangar também, uma banda gigante que, tipo, fez muito. Era muito grande há uns 2 anos atrás. Eles venderam 60 ingressos no Hangar. E 45 foi o pai do guitarrista que comprou. Puta, que Ah, merda. Então, mano, É foda. é um bagulho muito louco, assim. Tem coisa que, assim, a gente é músico, a gente vê umas coisas, assim, que a gente fala, isso é forçado, a gente sabe que isso é forçado, a gente sabe. Que nem outro dia, mano, eu tava ouvindo rádio, não lembro por quê, porque, tipo, normalmente eu tô no Spotify, no meu carro, mas, mano, eu ouvi uma música muito mal mixada e muito ruim, assim, muito ruim na 89. Eu falei, cara, não é possível, né? Como que isso tá na rádio? Aí falaram o nome do cara. Aí você foi. Aí começou a aparecer os patrocínios do cara. Aí o cara é filho de não sei quem, de não sei onde. E o cara tava metendo uma gravação de DVD e não sei o quê. Mas eu falei, mano, esse som não condiz com porra nenhuma. Assim, era um hard rock mal gravado, mal feito. E eu falei, cara, como pode, né? Tipo, era o jabazão monstro, assim. Aí também, como a gente uma rádio também, né? A rádio precisa de dinheiro pra poder. Né? Sim, total, total. E aí, então, que os caras. Os caras oferecem um dinheiro, os caras precisam de dinheiro pra pagar É as lógico. coisas. Pô, tá bom, né? Assim, Jabazinho aí. você Junta a fome com a vontade de comer. Exatamente. Exatamente. Preciso de lugar pra tocar. Mas- Porque antigamente, eu lembro assim, mano, antes dessa ascensão na internet, assim, da gente, tipo, ter esse lance de ficar só escutar música na internet, de ficar somente nesse meio, pô, você você imagina se uma banda que tocasse no 89, você falava, caralho, os caras tocando no 89. Pô, Exatamente. aparecia 2 minutos na MTV, você, caralho, 2 minutos na MTV, É, né, mano? Era tipo o auge, assim, pra gente, assim, né? Sim, sim. É, Não, eu lembro que era, assim, quem tinha a banda ali no começo dos anos 2000 ali,
assim, a realização máxima era, putz, será que passar um clipe ou da minha banda ali na MTV? Sim. Ou Sim. tocar num, sei lá, né? Um exemplo, eu curtia muito na época o Street Bulldogs, né? Sim. Puta banda, hein? Foda. Baita. Nossa. Não, curtia muito essa banda. E tinha uma vinheta deles na MTV, né? E eles tocavam direto no hangar, cara. Eu era louco pra. Putz, será que um dia eu toco no hangar ali? Tipo, sabe Eu uma coisa lembro assim? que colocaram a vinhetinha da música Isso. deles, né? Aí ficava todo mundo mandando carta pra gente ver. O que é essa banda? É banda É. gringa, né? Todo mundo achava que é, porque os caras tocavam. Tava em inglês, Só né? tem uma música deles que é em português e é Adolf. Adolf. É Não, aquela tem a música. tarde demais. Né? É o We Build É Tarde On Demais, Our Way, acho que é o nome da música. Uma coisa Essa daí. da Meu, MTV. sensacional. E aí eu ficava imaginando, eu falei, meu, será que pô, tocar no hangar, cara, passar um trechinho na MTV, tocar uma música nossa no 89 ia ser top, né? Uhum. Mas hoje virou outra. A mídia, ela fragmentou, né? Então a tradicional ela mudou bastante. E a gente sempre conversa isso aqui, a gente fala que a MTV, depois que a MTV acabou, cara, parece que, assim, no nicho de rock eu falo, né? Sim, No- sim, Parece que meio desandou, assim. exatamente. Porque perdeu a referência. Eu acredito que, assim, eu cheguei a fazer, durante a pandemia, uma mentoria com o Bruno, que era Nova Era do Rock, agora é Máquina de Superfãs. E ele me explicou um negócio que é assim, ó. Ele falou assim, hoje em dia a música é um pano de fundo para algo. Ela não é necessariamente o final, ela é o pano de fundo para alguma coisa. Mas ela sempre foi. Se for pensar, como que as gravadoras alavancavam uma banda? Elas jogavam na novela, jogavam no cinema. Como que a gente faz a novela e o cinema hoje em dia? A gente põe no da trend do TikTok, põe no Reels, tipo, sei lá, ai, venha conhecer. Quem faz isso muito bem é a banda Alexia, que era Cherry Bomb, virou Alexia. Começou como cover e agora é autoral. E essa menina, ela manja muito de como fazer o bagulho. Que ela, ai, venha conhecer um dia no meu estúdio. E aí ela põe a música dela Ela de parece que tem uma fundo. comunicação, ela sabe se comunicar com a internet. Sabe se comunicar usar com a internet pra se comunicar com a galera, né? Sim, total. E eu toquei com um cara que era assim também, que ele é do Lo-Fi, é o Nanasai. Mano, eu toquei com ele na Jai, ele levou 100 pagantes que sabiam cantar a música dele inteira. Assim, Caralho. eu virei pra ele depois do show e falei, mano, você é enorme, velho. Falei, mano, você é gigante. Desculpa, mano, você é foda. E assim, é legal as porque- músicas dele, muito bacana. Ele faz um lance. Tipo gordão e cabeludo e pai, ele é nerdão. Então as músicas são tudo sobre como o nerd se sente sendo rejeitado, o nerd que quer conquistar aquela menina não sei o que, tá Aí ligado? tem uma galera que se identifica Puta, com isso. muito. Não, é e que ele nem é- o Kamaitachi, né? O Kamaitachi é outro que deu sold out 3 vezes na áudio. Calma aí, tá, acho bom. E é Também. super estranho o som dele, assim, mas a galera pira. Então tem esse lance, assim. Mas é que hoje em dia, assim, a forma de consumir música mudou, né? Mudou. Eu vi até uma entrevista do Lobão falando que ele falou assim: meio que. O pessoal fala do videoclipe, mas o videoclipe meio que deu também uma estancada na parada da música, Sim. porque a galera chegava assim, comprava o disco, botava o disco, sentava e ouvia, ficava vendo o disco, a capa assim, né? Era um ritual, Era um né? ritual aquilo, né? Aí como veio veio a MTV dando clipe pra lá e pra cá, e meio que, tipo, a música que vocês falaram virou um pano de fundo, né? Uhum. Então aí você lembrava mais do clipe por causa da música do clipe, e ficou aquela coisa, tipo, meio que já o clipe já meio que começou a pra ir pra esse caminho, né? E hoje em dia, que você falou, mano, música é pano de fundo, mano. Mano, Sim. e eu tava vendo uma atualização do Instagram. Os vídeos que mais vão entregar são de 12 segundos. O que você faz na música com 12 Bota o segundos? refrão. Começa com o Não, refrão. foi uma virada, né? Tá, tum, tum, tum. Tipo, mano. Foi um refrão. Então. Agora, que nem, a gente sempre fala assim, porra, mano, pô, a gente tem banda e tal, não sei o que, tinha banda, né? Falei, pô, mano, meu sonho é lançar um álbum conceitual, né, mano? Fala, tipo, De puta, todo um álbum mundo. assim, É. que uma música ligue na outra, que tem uma capa super, porra. Sim. Mano, hoje em dia isso é, tipo, Não. não tem como Não você tem. fazer, Só porque... single, só É, e single. já era. Você divide um álbum num single, né? E trabalha o single como se fosse um disco. É. Isso é muito, assim, pra gente que veio de Sim. uma época que a gente consumia CD, disco Isso. e tal, aí, mano, você pensa, caralho, que merda, né? Porque Só single atrás de single. um exemplo, né? Você pegava ali os discos do Iron, né? Do Iron Maiden. Você pegava um vinil lá, a capa era sensacional. Aí você colocava pra ouvir, né? Porque eu tinha em casa lá como eles falavam, um estéreo, né? Tinha um vinil, CD, toca-fita, que aquele inveja. trambolhão assim. Sim. Sai até uma pizza ali. Exatamente, é isso aí mesmo. Exatamente. O famoso Gigante. 3 em 1 lá, que eles chamam. Não, mas assim, é que não era da minha época, né? Que é tipo,
Fala a verdade. Fala a verdade. Aí, assim, eu lembro eu era criança, tá, o vizinho. Eu via da janela. Eu via da janela. Então, aí eu lembro, o meu irmão, ele curtia Iron e tal, e eu viajava naquelas capas. Aí colocava o disco lá, ouvia o som e ficava olhando a capa ali. Era isso que você falou agora, que o Lobão mencionou. Que era um ritual, né, cara? Você pegava, ouvia o disco, pegava as letras, alguns tinham as letras ali. Pô, legal, era aquela... Eu nem me lembro da escola, a gente saía da escola tal, um colega meu, pô, peguei um disco tal. Foi quando eu conheci o Angra, né? Aí eu falei, Angra, mas que banda que é essa aqui? Aí ele, escuta aí. Eu falei, é gringa essa banda, né? Os caras cantavam em inglês. Não, é daqui do Brasil. Eu falei, caramba, né? Os caras tocam... E a gente sentava pra ouvir e ficava discutindo ali o som e tal. Olha só esse solo de batera aqui, olha assim... Tipo, era um ritual, né? E hoje é exatamente isso, né? Virou tipo um pano de fundo, né? A música, né? E aí, agora, a coisa é o consumo rápido ali, tipo, você tem ali 1 minuto, né, 30 segundos, que a galera faz os vídeos ali. Se não pegou nos primeiros 5 minutos, irmão, já era. Já era. Eu vi uma entrevista do cara do Bad Homens falando isso, que eles chamaram muito público do TikTok e a galera não tava sabendo se portar num show de rock, porque, tipo, a galera veio do TikTok por causa que um refrão deles virou TikTok, virou trend de TikTok, tá ligado? E não dava pra arrastar pra cima. Aí ele deu uma bugada na mente. Onde que arrasta aqui? Aí Caralho, ele falou que... E o Sleep Token também, que é uma banda super conceitual e tal. Teve um refrão que bombou e pegou uma galera e não sei o quê. Aquela Avatar também, que faz dancinha lá e tal. Então é muito louco isso, assim, tipo, mudou muito. E isso afetou muito a Triscore. Porque veio a pandemia e a gente não sabia produzir conteúdo de vídeo. A gente até fazia versões. Eu e o Rodrigo, principalmente, a gente fez muita versão que tá no Spotify e tal. E a gente tentou fazer um videoclipe. Nossa. Esse videoclipe é a melhor história, velho. Foi com a Brenda Olivieri, que é uma influencer gigantesca hoje em dia. Ela é minha amiga desde, sei lá, desde antes do Geek Batera, desde muito antes. E ela tava de Viúva Negra. E a ideia era gravar em cima de um prédio. Que era meu sonho, assim. A gente foi gravar o tema do Avengers em cima de um prédio. Mas, mano, pra subir nesse prédio... Nossa. Não tinha autorização do prédio pra gente subir. Então a gente teve que subir pela varanda. Sacada do cara lá. Que ele Tipo, morava no passo último andar. errado, era a morte. A gente não ia estar aqui. Ele morava no último andar. Era tipo Uma cobertura um duplex animal, cara. E o dono de lá era amigo nosso, assim, tá? Ele falou, não, tipo, a gente sobe por aqui. Por aqui aonde, né? Aí a varanda, e era, né, Oscar Freire ali, né? No Oscar Freire. A gente foi pro Oscar Freire ali. Aí eu olhei assim a varanda, tipo, última andar, falei, caramba, é alto, né? Mas como que sobe aqui? Falei, sei lá, tem uma escada. Não, aqui, ó, tem um caixote. Você põe o pé no caixote. Aí, eu falei, cara, era um caixote, aí a varanda aqui, né, o guarda-corpo, né? E aí você subia no caixote e segurava na muretinha e pulava em cima do terraço. Tomou uma caninha mais ali, até a ansiedade de lembrar. E ainda teve que passar as peças da bateria. Aí subia, passava as peças ali. Isso que eu ia falar agora, mas passar as aparelhagens, pá. Não, aí um ficava ali em cima e pegava, subia. Aí, e essa mina, a Brenda, ela tinha acabado de sair na Playboy, então ela tava com a gente, não sei o que. Eu falei, ela não vai subir, velho. Faz as cenas dela embaixo. Não, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. Tá bom, então sobe. Aí, ela não só subia, como ela ficava na ponta do bagulho fazendo foto. A gente falava, não, velho. Aí, ó, vocês tudo com medo lá, ela cagando pro medo. Ela lá, e ela tinha, acho que um agente lá, né? Aí ela fazia a foto, o cara, sai daí, menino! Falei, putz, que B.O. Mas foi um perrengue. Mas rolou, tal, depois acabou em pizza, literalmente, a gente terminou lá. Comeu uma pizza lá, foi legal. E saiu o vídeo, foi bem legal, assim, não foi do jeito que a gente esperava, porque nem deu pra subir uma bateria inteira, então pareceu muito videoclipe dubladão, sabe? Isso. Domingo legal, né? Pô, só a caixa e o ataque. Sim, de pé, assim. Ataque, foi quase isso. Aquele teclado. Que eu sempre tinha uma teoria. Eu falei, aquele negócio não funciona. Aquilo ali porra. Não, porque eu sempre achei, mano, assim, quando era moleque, eu via, tipo, os programas de TV, tinha o cara tocando bateria assim, pra mim, foda-se, não entendia muito de música. Depois que começa a tocar, tem uma vivência no meio da música, você olha aqui e fala, que ridículo, velho. Uma vergonha alheia. É uma vergonha alheia. Esse
entende porque os batera ficam com cara de cu, É, assim, né? Que é Tocando. só a caixa e o prato e ele em pé. Tá. É muito zoado aquilo, cara. ridículo, né, mano? Era Inclusive, muito zoado. inclusive sobre esse lance da internet, o Eloy falou um bagulho muito legal sobre isso, o Eloy Casagrande, né? Ele falou que tipo, tem muita gente que faz macacagem online, na internet, né? Tipo, faz coisa pra aparecer. Tocando com a baqueta na cabeça, girando e pegando fogo e não sei o quê. Ele falou, mano, minha época de fazer isso foi quando eu fui pra TV, que ele tocou bateria pequenininha, tocou percussão corporal, fez tudo aquilo lá. E, mano, eu dou aula de batera, né, eu dou aula de batera e meus alunos ficam muito impressionados com o Instagram, assim, nossa, você viu aquele maluco tocando um Everlong com uma mão só. Eu falo, mano, pode parar que a maioria dessas coisas é fake, tipo mega editado, mega... Só que isso gera muita comparação e tem muita gente desistindo da música por causa disso. E a gente sentiu esse efeito em 2020, quando veio a pandemia, a gente não sabia produzir conteúdo para vídeo. Então a banda quase acabou, né? Uma Sim. época lá, porque tinha acontecido... Ficaram meio sem norte, né? É que foi bem maluco, né? Tinha aquela acontecido... pandemia. A mãe do nosso guitarrista tinha falecido e ele tava numa vibe totalmente, assim, dele, introspectiva. Eu falei, bom, eu vou seguir com as minhas versões e tal, e vamos ver o que acontece. Aí, no meio da pandemia, né, a gente começou a produzir vídeo. Aí, primeiro foi aquele lance, tipo, com o armário atrás, tá ligado? Aquele bagulho com... Bem... Vocês estavam aprendendo como fazer, né? Aí a gente meio que falava, ó, acho legal comprar um pano preto aí, pra ficar mais legal, não sei o quê. Aí a gente lançou alguns, a gente fez até uma parceria com... Era Geek Rock, né? O programa que era do 89, lá, do Gui. Ah, sim, tinha um... Subota. Era tarde esse programa, né? Era tarde, né? Ele começou a fazer online esse programa, depois que saiu do 89, e a gente ilustrava o programa com alguma versão. Tipo, ele falava, vocês podem gravar, sei lá, vocês podem gravar De Volta pro Futuro. Aí a gente gravou De Volta pro Futuro. Aí tocava antes do programa. E, mano, o programa passava na live do Facebook, velho. Vocês têm uma noção do bagulho. Aí a gente... E nisso, o que a gente fez? A gente gravou o tema do Batman de 89. O primeiro Batman, né? Isso. Do Keaton. Do Keaton. E, mano, aconteceu um bagulho surreal. O Danny Elfman viu e repostou e elogiou. Eu falei, mano, acabou, zeramos Que é o compositor da trilha, né? Ele viu no Twitter e repostou e comentou no vídeo, falou, thank you, não sei o que, claro. Eu falei, nossa. É foda que você deve ficar um tempo sem cair a ficha, né? Nossa, mano, Danny Elfman, velho, o cara compôs Edward Mãos de Tesoura, Família Adams, Vandinha, não sei o que, lá, e ele divulgou a gente, assim, e foi muito louco isso. Isso já tinha acontecido, tipo, algumas vezes com os meus vídeos, tipo, de alguns autores, produtores, compositores de trilha sonora divulgar, mas com a Triscore não tinha acontecido. E uma coisa que aconteceu antes da pandemia, que foi muito foda pra gente, que a gente pegou bem a época do Ultimato e Vingadores. A banda surgiu nessa época do Ultimato e Guerra Infinita, né? Ali em 2018, ali, né? 2017, 2018. Isso. E aí, em 2019, o Miss chamou a gente pra sonorizar o Guardiões da Galáxia. E foi muito louco. Eles têm um projeto que chama Cinematógrafo. Cinematógrafo. Ele achou a gente também no Facebook. No Facebook. Por um evento. A gente ia fazer um Marvel in Concert. Aí ela achou a gente. Eu falei assim, vocês vão fazer isso aqui? A gente falou, não sei. Vamos. Mas eu posso passar uma proposta diferente pra vocês? Pode? Ih, com proposta diferente. Aí lá vem, pedi pra tocar Cavaleiro do Zodíaco. Não, aí ela falou, vocês vão ter que sonorizar o Guardiões da Galáxia, tocar o filme ao vivo. E, tipo, sei lá, pra uma banda que começou fazendo música de filme, tocar um filme ao vivo é o ápice, né? Caralho, como foi isso? Foi num teatro? Foi no Miss. No Miss. Assim, o Miss, ele tem uma estrutura, é um cinema. Eles têm um cinema. E a gente tocou no cinema toda a parte do musical do filme. Então, eles já tinham uma estrutura montada, né? Que é um tipo um teatro deles ali. E é uma sala de cinema. Só que aí tem a banda fica de um lado, os vocalistas do outro ali, né? Nossa, que E o telão no meio. O telão no meio. Então, assim, eles vendem ingresso tal, pra algumas sessões. É que depende da exposição que tá rolando lá. Naquela época tava rolando uma exposição de quadrinhos que tava bem nesse gancho, né? Que tava rolando Vingadores e tal. Então, eles jogaram essa exposição de quadrinhos lá.
E quando a gente foi lá assinar o contrato, inclusive foi eu e o Caio, né? A gente foi lá para assinar o contrato para fazer esse evento. E a princípio era uma sessão, né? Uma sessão para ter essa musicalização, né? Aí, beleza, rolou. Fechamos certinho, ensaiamos tipo um mês assim. A gente viveu A Guardiões gente da falou, Galáxia agora, durante um o mês. que a gente assim, fez? ó, A gente velho. pegou um dia, marcamos em casa, ó, vamos assistir o filme e vamos anotar aqui, né? Fizemos um roteirinho do filme, o que acontece em tal coisa, quantas músicas são 11 músicas cantadas que tem no filme. Faz aí pra gente. Mas Fora- é só quando tem as músicas Não, ou a gente tocou qualquer tudo. coisa que Tudo, rola? tocou Tipo, tá rolando a tudo. treta, Porque, fica assim, aquele sonzinho de fundo. Todos os Vocês filmes. estão fazendo a Isso, sonorização. porque o filme, raramente, qualquer filme que você assiste, raramente ele tá em silêncio total. Então, sempre que tá rolando um diálogo, alguma coisa, tem uma trilha de fundo, né? Sim. Uma orquestração. A gente fez toda a orquestração. Aí, eu e o Rodrigo, nós pegamos o seguinte, a gente vamos pegar o filme, né? Pegar o arquivo do filme, a gente pegou o Blu-ray, a gente abriu o arquivo do filme e retiramos toda a parte musical do filme. Deu um trampo do caramba isso aí. Imagina. Só ficou o áudio dos efeitos e a voz, né? E aí, algumas partes que não tinha como tirar o áudio, que tinha uns canais separados, né, de áudio, a gente conseguiu suprimir o áudio. E aí ficou só o filme com os efeitos. E a gente ensaiava por partes. Então, ensaiava um trecho, outro trecho ali. A gente nunca pegou e ensaiou o filme inteiro de uma vez. A gente só ensaiou o filme inteiro no dia. No dia quando a gente foi tocar lá, no dia da apresentação, foi quando a gente tocou o filme inteiro. Que confiança, hein? Foi bem assim. E o que foi muito louco foi quando a gente anunciou, esgotou em 5 minutos. Aí anunciou e os ingressos esgotaram. Assim, né? Foda. Aí eu lembro que vários amigos nossos, assim, tipo, queria ir e tal, não esgotou, deu sold out. Aí eles abriram uma sessão extra. Esgotou também. Aí esgotou também a sessão extra. Legal. Aí a gente até negociou na hora ali, falou, dá pra fazer uma sessão extra? Eu falei, dá, a gente faz. A princípio era só uma. A gente tocou, foi muito louco o negócio, porque a gente não tem noção, a gente tá ali tocando, A gente não tem noção da resposta do da público. resposta do público. Porque tá a banda ali no canto, o filme tá rolando, e ali, como que a gente controlava? Tinha um notebook, cada um de nós tinha um roteirinho, né? Minuto tal, cena de luta. Mi menor, nessa parte, né? Que tinha a sonorização de fundo ali. Essa parte, a parte que o Ronan aparece aqui. Isso no telão. Isso é um roteirinho que a gente tinha ali, indicando as cenas que estavam rolando no telão. A gente tinha referência no Não, a telão. gente não ficava olhando pro telão. Eu assistia no notebook quando eu Tinha um tava notebook tocando. ali, eu tinha um notebook ali no cantinho, que é onde eu controlava o filme ali, e a gente tinha um roteiro. E aí a gente tava de fone, o Caio tava com fone, a gente sabia o que tava acontecendo. Lógico que a gente ficava olhando assim pro lado, assim, né, um pouquinho, olhava pro telão ali, mas a gente tinha um roteirinho, agora vai entrar tal música, né? E algumas coisas a gente improvisava no sentido assim, tipo, a gente sabia o tom que tava a orquestração, então vamos fazer isso aqui. Aí alguns temas a gente criou, né, na hora ali A gente pra... compôs ali na hora justamente por conta que era a orquestra tocando. Eu falei, como que a gente vai adaptar? Era um trio, né? Um power trio de baixo, guitarra e batera, né? E aí tinha os vocalistas lá que fazia também algumas vocalizações e foi fazendo isso. E aí o legal que foi o feedback da galera, porque assim, eu lembro que uma amiga minha foi, né, trabalhava comigo, ela falou, agora eu só quero assistir filme com banda ao vivo, porque é outra história. A gente não tem noção do que tá acontecendo, a gente tá ali meio que tenso, né? Tipo, Fora que tá tudo escuro, né? não, É tudo uma sala de escuro. cinema, E né? aí Então você não a vê gente muito olhando ali, falei, agora vem tal coisa. expressão, né? O Rodrigo, nosso guitarrista, pra preencher mais algumas coisas, ele usou um loop, né? Então ele fazia uma base, essa base aqui em Mi menor ficava uma base, e ele ficava fazendo um dedilhado, e a gente fazendo um fundo, né? Uma cama ali, né? Isso. E aí na hora que entravam as partes de música cantada ali e tal, aí era outra história, O pessoal, na hora que terminou o filme, a galera... Tem uma pirou. cena que o Rocket, ele tá metralhando todo mundo na prisão. Na prisão, que eles estão E fugindo da eu prisão. fiz na batera. Acho que é no começo do filme, né? Isso. Aí a gente aí sincronizou Aí na quando eu bateria. ouvi isso, eu falei assim, a galera tá gostando. Porque você fica numa tensão, você fica, É que vocês estão testando. É que você não também, sabe. fã que tá de acontecendo, Marvel né? é meio chato. Aí e vai a galera, tipo, mó cult, assim, músico formado na facul, não sei o quê, vai lá assistir, saca?
Aquele prato não tá certo. Então aquele- você fica meio, mano, isso os caras falam, pô, os caras fizeram uma bosta aí, não sei o quê. Mas aí quando acabou e a galera levantou e começou a aplaudir, eu falei, puta, ganhamos, tá ligado? Aí a gente tocou 9 horas seguidas, porque o filme tinha 3 horas, a gente fez o ensaio e 2 vezes. E então foi muito louco, assim, foi uma experiência. E fora o tratamento, né? Que aí que nem que você falou assim, com banda de som próprio, a gente colocava os instrumentos no cantinho e dane-se. Lá, cara, a gente tinha uma sala, um camarim lá com um monte de coisa pra comer. Ó, tá faltando alguma coisa? Tá? Não, tranquilo. Meu, foi outro tratamento, né? E fora que a gente ganhou uma grana legal ali. A gente recebeu um baita cachê legal. Imagina, pô. 2 sessões. E assim, o Tocar trabalho, 3 exatamente, horas. exatamente. E deu um trabalho, e a gente ensaiava fragmentado, assim. Então, hoje vamos ensaiar tal parte do filme. Vamos passar só as músicas cantadas, vamos passar os temas, né? Os temas principais que tem no filme. E aí foi isso, né? Até na hora, a gente saiu até os créditos, que nos créditos eles lá, pelo menos no MIS, eles não costumam passar o crédito inteiro, né? E aí eles passam um pedacinho dos créditos, depois coloca o próximo evento que vai ter e tal. A gente saiu até os créditos, as músicas que estavam rolando nos créditos, né? Sim. E aí foi assim, uma experiência assim absurda, que foi aquele 2019, né? Aí a gente fez depois novamente, né? Depois da pandemia, Depois a gente da fez pandemia, a gente 2023 no no Belas Artes. ali na Também do Guardião. Guardiões. no Guardiões, ali na volume 1. na Consolação com a Paulista, né? Que é o Petra Belas Artes, que é o cinema ali. A gente fez ali também. Ali deu um perrenguinho, né? O do Bis foi perfeito. Tinha que ter, né? Tem que ter. Ali é o seguinte, como o sistema deles, como que funciona? A gente tem o filme, o arquivo do filme fica eu levo o notebook, fica comigo. E a gente manda via HDMI, via um split que eles têm lá no MIS, beleza, rolou desse jeito. Lá é um outro sistema que eles usam para fazer a projeção dos filmes, né? Igual cinema, Cinemark, essas coisas. Aí eles explicaram lá, eu falei, putz, meu. Aí eu falei, não vai dar para ligar o nosso vídeo direto aqui. Então eles vão executar o arquivo de lá. E a gente vai ter que, a referência nossa vai ter que ser o som do filme. Aí eu falei, não, beleza. Putz. Só que aí a gente ouvia a contagem do clique, né? Em algumas músicas tem a contagem do clique, só que ficava meio, tipo, 1, 2, 3. Era como se eu estivesse contando com a baqueta, saca? Nem deu pra perceber, assim, no filme. A gente foi assim, aí rolou, deu super certo. Aí foi um outro colega meu, do serviço que ele foi pra ver, ele falou, cara, é outra pegada, né? Aí ele toda hora ele pergunta, e quando vai ter outro? Quando vai ter outro, A gente né? tentou fazer esse ano, mas, tipo, não houve... Assim, o que a gente percebe é que a era dos super-heróis e do hype de super-herói acabou, né? Ela tá Tipo, bem baixa, tá bem baixa, né? E a gente sentiu isso nos eventos também. Antigamente a gente tocava algum tema de super-herói e a galera pirava, assim. Hoje em dia a galera vai mais pelo anime. É que o anime é uma parada que é eterna, assim. Toda temporada lança anime novo. E é um público que ele se renova, E né? hypa Sim, muito. sim. Exatamente. E hypa muito. Então, se você tá tocando um anime, tipo... E aí a gente tentou fazer esse ano de novo, só que foi muito por nossa conta, assim. Não teve tanta parte do apoio da organização e tal. Então, a gente ia ter que criar estratégias para divulgar. Então, aí a gente acabou desistindo. Ia ser em junho, a gente falou, não... A gente vai se ter que tomar um encana, que a gente ia prejuízo, tomar né? um prejuízo. E era num E é uma lugar meio... estrutura pra fazer isso aí, né, uma cara? É um estrutura. dinheiro que... Isso. Era num lugar meio mal localizado também, tipo... longe imagina, de metrô. Gasta mó grana pra fazer a parada e então. tal, aí não vai quase ninguém. Esse do Miss foi muito legal, porque assim, foi bem numa época que tava, né, nesse lance dos Vingadores, Foi né? o auge. O auge, rolando assim. Ultimato, né? Então, tipo... E super lotou, assim, né? E... Aí o Guardiões foi o 1 de 2014, né? E assim, o legal, porque como tava com esse hype, então mesmo que era um filme que a galera já tinha assistido, já conhece, aí foi uma experiência diferente por ter uma banda ao vivo sonorizando, né? Sim. E a gente fez um negócio diferente, isso foi até a própria organizadora falou pra mim no dia, né? Ela falou assim, ó, vocês pegaram a essência do que é o cinematógrafo. O próprio diretor lá do Miss Vocês foram a melhor banda que vocês sonorizou. vocês captaram exatamente o que a gente gostaria, do que é a alma do cinematógrafo. Porque o que acontece, muitas bandas iam lá, Mutava o filme e ficava improvisando em colocava o cima. mutava o filme e tocava em cima ali. Tipo, é como se fosse Velho. um musical. Teve um que a gente Tocava viu e fala. de Jurassic Park, que foi só improviso de jazz, mano. Que é o único que tem no YouTube, assim, que se você pôr cinematógrafo, é ele que aparece.
Os caras improvisando lá um filme não é o loucaço som do filme. Os caras tocam pra caramba, mas Jurassic assim, Park, sabe? improvisando, né? É, que talvez eles não quiseram ter esse trabalho Sim. de que vocês tiveram de fazer aquela Ah, parada, como a de gente- estudar. Mas você acredita que teve gente que criticou? Porque esperava uma cara nossa no negócio. Tipo, sei lá, acho que esperava que a gente colocasse uma Pablo Vittar no meio do rolê, saca? Teve uma galera que foi Isso é que você viu que esperando você tivesse, tipo... Reinventar, né? reinventar. Então, a gente Mas a pegou... intenção não era essa. Não, a gente quis deixar o mais fiel possível ao filme, né? É como se as bandas que aparecem no filme, as músicas cantadas e tal, a gente queria passar a experiência de como se fosse elas tocando ao vivo ali, Sim. né? Inclusive, o legal que o áudio do filme tava lá, as falas, tava os efeitos, só que a música não tava, que eu e o guitarrista a gente conseguiu tirar essa parte musical para deixar justamente para não deixar o som vazando no fundo e tal. Então, ficou uma coisa bem imersiva, né? Sim. Então entrava quando entrava a parte musical, você via que era a banda que tava tocando ali, né? E Vocês tiraram o som original. tiramos o som original Porra, todinho. massa. Então a gente deixou só o áudio, os efeitos e as vozes dos atores ali. Então a parte musical você não ouve. Se você pegar o arquivo de filme que a gente conseguiu editar, tá mudo. A parte musical, tipo, é como se você estivesse vendo um filme sem trilha sonora nenhuma, né? E é Tem os estranho, barulhos, é bem estranho, que você vê os barulhos, pium, 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 e, tipo, cadê o som, né? E trilha sonora, cara, é assim, ela realmente ela faz o filme, né? Exatamente. Porque se você pegar, por exemplo, uma cena que tiver duas crianças andando num parque à noite e botar uma música alegre, vai ficar. Beleza, você vai ter aquele teor de coisa alegre. Sim. Agora, se você bota uma música de tensão, aí já fica mais. Meu, é incrível. Você muda a cena com a trilha sonora. A trilha sonora de um filme, ela é assim, a cereja do bolo. Ela faz parte de todo. Você tirar aquilo, já era, você mata o filme. Então, isso que é o interessante, né? E aí, que nem eu comentei agora há pouco, se você pegar o filme do Guardiões, mesmo nas partes que tem bastante diálogo, essas coisas, tá rolando uma trilha de fundo. Sim. O tempo inteiro. Sim. Não, um filme inteiro não tem parte muda, que tá, tipo, fica silêncio. E o Guardiões, ele revolucionou, né? Em questão de trilha sonora, os filmes. Tanto que um monte de filme tentou copiar depois. Esquadrão Suicida tentou copiar. Sim. Vai ter agora o Borderlands, que é uma pegada totalmente Guardiões da É Galáxia. que Esquadrão Suicida é da onde mesmo? Da Da DC. DC. Eu senti uma pontada aqui. Mas agora o diretor do Guardiões tá na DC É. e vai fazer coisa boa Que lá. foi o James Gunn, James né? Gunn. É. E Então, a trilha é muito boa. ó, pra você ter uma noção de como o super-herói tá embaixo, o Guardiões fez 10 anos, mano, e não voltou pro cinema. E aí, o último filme, né? É. Que parece que ia ter continuação lá no final, que tem uma continuação, né? Não, o Guardiões da Galáxia Volume 1 fez 10 anos né? e não voltou pro cinema. Tipo, a galera... Cara, e é um filme que pra mim ia passar batido. Se fosse minha namorada e falasse, mano, assiste, é da hora. Eu falei, para, Guardião. Não dá... Porque eu ficar aquela coisa, não sei o quê. Então, mas Eu olha, assisti, eu falei, caralho, como é que eu... olha que louco, É bom pra ninguém caramba, conhecia sim. esses personagens, cara. E eles viraram o personagem lá do A do negócio, assim, Sim. por causa do trabalho do James Gunn, que foi muito da hora, assim. Tanto que no final lá no Vingadores, lá quando eles aparecem, tipo, eu não tinha assistido o Guardião ainda. Tipo, eu achava assim, tô de chapéu aí. Depois você assiste, você faz sentido, você fala, eles tinha que estar mesmo. Sim. Não, eles tanto nas animações, nos quadrinhos, eles são uma equipe meio lado B, Sim. né? Não faz parte da equipe principal. E o James Gunn conseguiu fazer isso, conseguiu colocar eles como o mainstream ali, né? Tipo, ele tá tentando fazer esse filme novo do Superman aí, vai ter bastante herói lá do B. Parece que o Superman vai chegar pra mudar o conceito de super-herói pra galera, porque os super-heróis vão ser violentos, pá. E o Dá uma Superman pegada meio The Boys. eu acho que eles vão ser assim, só que o Superman não. O Superman vai ser o cara que é o modelo de herói, assim. Porque eles vão ser uns super-heróis financiados, parece. Tanto que tá todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo logo, naquelas fotos vazadas. E é isso que o James Gunn quer fazer de novo. Que nem, porra, ele fez aquela série lá, Pacificador. E que tem um monte de banda de hard anos 80, glam rock, assim. Mano, tem London Choir Boys, tem Tuff, tem um monte de banda, Cinderella. E ele fez mais um personagem lá do B total, que é o Pacificador, ficar famoso. Tipo, o John Cena, claro, ajudou. Inclusive, né, o personagem tá no Mortal Kombat 1, né? Sim. Então. Eu não sei se tem a ver, mas eu não conhecia também o Homem-Formiga, mano.
É um personagem Foi lá do bem. uma Pra mim, e estratégia hoje ele da é o meu Marvel, preferido, velho. Total, assim. Quando eu vi, eu falei, mano, que porra de Ele- Homem-Formiga. ele mano, sempre sabe? teve- Mano, ele quando sempre eu assisti, apareceu no- e eu adoro esse lance dele poder ficar Sim, pequeno, sim. poder... Mano, Mas você gostou do último filme? eu não vi o último, só vi o então primeiro. continua não tá. vendo. É, isso. Mas Eu falaram tenho mal, que mas assistir falaram primeiro. mal, é o que tem a Vespa, é isso? mulher? Não, é o O terceiro. segundo é legal, o terceiro, o último. Ah, o último? Quanto Ah, saiu Mania. mais um? Ah, É esse eu ruim. não vi. Não ruim. veja. É bem ruim. Não vai perder nada. Eu queria Ele é tipo do Flash? Olha, mano, Acho que. é uma briga de titãs, hein, velho? ali- eu queria perguntar pra vocês, mano. Pode Por perguntar. que a DC ela quis, né, travar um duelo ali com a Marvel, né? O que deu errado na DC que A não conseguiu? organização. Eu acredito que eles pegaram um diretor com muita assinatura, que é o Zack Snyder, pra controlar um universo. E, mano, assim, sendo sincero, vai ter muita gente que vai querer me matar, eu nem ligo. Mas o Zack Snyder não entende de super-herói. Ele não entende do Superman, ele criou um Superman depressivo e apático, ele não entende ele criou um Batman burro que mata. Affleck, né? mano? Então. E eu acredito que ele fez isso, cara. E aí ele faz o filme meio picotado. Porque, mano, o Zack Snyder era um diretor de videoclipe. E aí o primeiro filme que ele fez que deu bom foi o Madrugada dos Mortos. E depois ele fez o Watchmen e 300, que, mas ele pegou o HQ e jogou no cinema, assim. Tipo, mudou o final lá do Watchmen e tal, mas... E aí quando chegou na DC, velho... O que ele tinha lido do Batman? Dark Knight Returns, que é o Batman velho, que mata, que mudou todo o modus operandi. E Superman, ele conhecia o Superman, acho que pelo Dark Knight Returns, que é o Superman vilão. Então a visão dele era muito sombria do negócio, assim. E é muito engraçado, ele lança o filme. Cara, ele tem uma franquia agora na Netflix, que é aquele Rebel Moon. E ele tem liberdade total criativa. E ele lançou o filme e agora lançou o corte do diretor de um filme que ele tem liberdade total criativa. Que é isso, mano? É porque vai ter uns tontos pra assistir. É muito. Eu não consegui assistir o 1 inteiro. Assim, eu tava assistindo com a Sarah e a gente ficava, mano, isso é muito ruim. Isso é um recorte de um monte de histórias, assim. O lance também, né, que a gente teve na época, a gente assistiu o Liga da Justiça, né? Foi eu, o Caio, o vocalista antigo da nossa banda autoral, a gente tinha saído de um ensaio e a gente foi assistir o filme, né? E assim, acho que a DC, ela meio que queimou largada, né? Queimou largada. Ela não construiu os personagens antes de criar a Liga da Justiça. Ela confiou que os personagens eram tão grandes Que tipo, eles iam levar sozinho. Que eles iam levar sozinho. Porque a Marvel, ela criou um universo, né? Lá no Homem de Ferro. Então ela fez... Cara, aí, ó... Ela foi Isso. Acho como que ele pelas beiradas, assim, a intenção, acho que não era nem criar esse universo, na verdade. A Marvel, ela lançou o filme do Homem de Ferro, pô, legal. Aí jogou uma cena pós-crédito ali do Hulk, né? Ligando o filme do Hulk. Aí acho que eles falaram, não, vamos ir montando, né? Não, e se você for pensar, você assiste o filme do Homem de Ferro 1, o tom do filme é completamente diferente dos filmes da Marvel, porque ele não era da Disney ainda. Ele era um filme mais pesado, mostra, tipo, cena pós-sexo do Tony Stark enchendo o caneco, e você fala... E não tem mais isso. O Tony Stark, isso um amigo nosso que cantou na Triscore fala muito. Tony Stark deixou de ser o Junk pra virar o paizão. No Vingadores Ultimato, ele era o paizão do Peter Parker, assim. Ele era o cara que cuida de todo mundo. É o cara gente boa. E, mano, mudou muito, assim. Quando a Disney entrou, eu acredito que quando a Disney entrou, ela falou, o plano é esse. E tem o Kevin Feige, né? Que é o cara que governa com mão de ferro o bagulho. Tanto que um monte de diretor abandona o projeto porque fala, não consigo pôr minha assinatura. E o que eu acho que foi o problema da DC também foi, deu certo na Marvel, vamos fazer igual. Que nem Guardiões da Galáxia deu certo na Marvel. Eles quiseram transformar o Esquadrão Suicida no Guardiões da Galáxia. Só que o tom do Esquadrão Suicida era super sombrio. Eu lembro do primeiro trailer, mano. O primeiro trailer mostrava um Coringa sombrio, tudo meio sombrio. E aí virou uma patifaria do cara. Chegou o funkeiro lá, pô, o cara tatuado. A gente... Não, aquele primeiro Guardiões da Galáxia é tenebroso. O Suicide Squad. Desculpa, falei errado, Suicide Squad. É tenebroso aquele filme. A gente tava conversando, acho que foi quinta, né? Isso. Falei, mano, eu acho que a única forma, na minha opinião, de salvar de si, mano, é começar o universo a partir do filme do Coringa. Não. Eu acho. Vai ser pelo Superman. Não, assim, naquele tom. Eu sei que vai ser um pouco mais dramático, mas talvez seja algo diferente, não tão family friendly igual é da Marvel. Mas a DC tem que ser, velho.
A DC tem que ser colorida. É que os fãs gostaram Eu acho que do tom do tinha que ser Batman o Dark universo Knight. a partir ali Mas do... se você for pegar Lanterna Verde, Superman, eles têm uma pegada heróica de super-herói É mesmo. que eles têm que pegar o público. Vou dar um exemplo do The Boys, né? Vocês assistiram The Boys? The Boys é sensacional. Só que, cara, não é pra criança aquilo, né? E não é super-herói. Então, pra E não mim, é a DC super-herói. tinha que ir pra esse lado. Começar, por isso que eu falei de mas começar ela a partir do mas Coringa, ela tem tá aquele ligado? selo Elseworlds, que é o The Batman e o Coringa. Aham. E ela vai lançar filmes nessa pegada mais Sim. dark. Só que o que faltou realmente foi uma visão mais super-herói no Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, tudo pra ele era dark. A Mulher Maravilha era deprimida, o Superman era Eu acho que o Superman no final do universo do Zack Snyder ia virar o Superman do Injustice. Sim. Deixa eu perguntar, vocês querem mais água, coca? Eu aceito mais Coca. Eu aceito água. Então eu acho que o que bagunçou. Ó, pra você ter uma noção, a pré-produção do The Flash foi quase de 20 anos pra sair aquilo lá. Caralho, 20 anos. 20 anos, mano. Esse filme era pra ter saído em 2016. Tipo, mas ele Nossa. já tava sendo produzido faz tempo. Água. 20 eu não digo, mas uns 10 anos de pré-produção rolou. Porque, assim, tinha um calendário da DC que falava que era Man of Steel, aí ia vir Man of Steel 2, que virou Batman vs Superman, que eu acho que também foi muito adiantado. Podia ter sido o Man of Steel 2 antes do Batman vs Superman. Aí já veio Liga da Justiça, porque já apresentou a Mulher Maravilha, já foda-se. Eles queimaram largada. Queimaram. Aí veio o filme da Mulher Maravilha, que é legal, eu não acho ruim não, mas ele conta antes do Batman vs Superman. E aí depois veio Aquaman, que é o filme mais rentável da DC atual, que é ruim. Nossa, esse filme do Aquaman. Nossa, tem um perrenguinho nesse filme. No filme também, cara. Perrengue sempre acontece, né? Fui inventar de assistir filme aquele cinema 4D, né? Que tem as cadeiras que mexem e tal. E aí, bem no final, assim, no filme, eles estão lutando ali, tipo, no meio do mar ali, né? Aí as cadeiras soltando os jatinhos de água. Meu, passei um frio, cara. O dia tava bem calor. Sério? Mas era água Tava mesmo? Água mesmo. Tava um calor. É que, assim, aquelas cadeiras solta cheiro, né, tal. É 5D, então. Aquele... Tem no Anália Franco, né? E aí a cadeira mexia e tal. Meu, tava um calor do inferno aquele dia. Então, legal no começo. No final, que eles começaram a lutar no meio da água, eu não aguentava. Eu falei, meu, acaba logo esse inferno, essa luta, porque eu tô morrendo de frio aqui. E a água vindo. E eu assim, caraca. Eu passei por isso no filme Meu, do horrível, Homem-Aranha, cara. do 3. A gente foi assistir lá em Várzea Paulista e abriu uma bica do ar-condicionado nas nossas costas, assim. Bem na hora que a Tia May morre, pra frente, a gente ficou tomando banho de... Não, eu tomei banho porque era de água. proposital, né? Aquele inferno, aquela cadeira. E os jatinhos... Eu falei, e o ar-condicionado torrando, assim, a gente tudo tremendo lá. Cara, que experiência aquele Aquaman. Mas é ruim o filme, cara. Você pegou até birra do filme. por Não, causa disso. total. Pra mim o filme é ruim. Imagine ver o Titanic nesse aí. Ia simular um afogamento ali, né? Você é louco, mano. Ia O ter que gelo da porra gelado, Nossa, ar-condicionado no 0 menos 30. Ah, mano, mas tem uns cinemas que é frio pra porra. Assim. Tem uns cinemas que você fica... Não, mas eu já tava frio com a do ar-condicionado, tava com uma temperatura. Aí os caras me jogam água, meu. Nossa, tava muito frio. A sorte que na hora que a gente saiu do cinema, tava bem quente o dia, né? Tava bem calor, então deu. Mas, meu, lá enquanto no final do filme eu tava morrendo de frio, não aguentava, eu tava quase levantando. Eu falei, meu, os caras não. Mais logo terminem essa desgrama, cara. Deixa eu perguntar pra vocês. Qual o primeiro filme que vocês assistiram no cinema, mano? Eu acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Pequenos Guerreiros. Lembra? Esse, Dos qualquer. dois bonecos lá que brigam um com o outro. Que é foda. Filme foda. Foda. Esse meu aqui eu vou entregar a idade. É o contraponto do Toy Story, né? Sim. Porque a galera foi pra assistir um Toy Story e no final o filme era mó pesado. Foi pouco depois daquele da Chave Mestra, né? Foi pouco na mesma né? época. É quase a mesma pegada. Eu tenho até o boneco do Archer e do E você, general. entrega a idade aí pra nós. Putz, cara. Os Trapalhões na Terra dos Monstros, cara. Esse daí. E assim é a tua idade, não nem falar. Cara, eu lembro que eu cheguei na porta. Era 2 filmes que eu assistia. Meu avô vai me levar. Ele falou: você quer assistir o quê? Os
Trapalhões ou Lua de Cristal? Eu falei, pô, os Trapalhões. Até o Zacarias tava vivo, né? Tava vivo, o Zacarias, Mussum, assistiu os Trapalhões ainda dos monstros, cara. E o seu, Rafa, qual que foi que você assistiu ver? Então, acho que foi Mortal Kombat O 1, né? Annihilation. Annihilation. Nossa, o Annihilation, cara. Onde foi? O primeiro que eu assisti foi Street Fighter, mano. Pô, Do Street Van Damme, Fighter do Van O Damme. Van Damme cheiradaço lá no cinema. Eu, oh! Ô, filme ruim, cara, esse filme de Street Não, Fighter. mas sabe qual que é o foda? Eu sempre falo desse filme assim, porque na época que a gente era moleque, a gente jogava Street Fighter Não, 2, Beleza. a gente via os caras no cinema, mano, era sensacional. Sim, O Guile, a Kami, mano, O Erronda, não importava, não importava o a roteiro, gente, né? a gente achava estranha a história. Sim. Mas o importante era tal personagem lá. Depois que você cresce, você assiste aquilo, você fala, gente, isso aqui é um Que horror. Tenebroso. Cara, aquele mas filme. esse filme em si, quando eu era criança, eu já não gostei, porque eu acho que não batia. Eu falava, ué, mas por que o Ryu Ken não é os Principal. heróis do bagulho? Porque Então, isso que eu falei. Mas Pô, porra. quando você estranhava assim, mas o fato de você ver, tipo, o Guile, você vê a Kami, você vê o Honda, você vê o Balrog lá, o Bison, mano. Sim, sim. Aquilo te dá, tipo, mexer. É porque a gente jogava na máquina, a gente não entendia porca nenhuma o que tá acontecendo Sabe a naquela história, né? Ó, no final, quem salva uma menina, vem lá, abraça lá. No Blanca, salva a mãe, né? E você não sabia o que tava rolando, a história ali, né? Sim. Você só jogava. E quando você vê aqueles personagens assim, materializados ali no cinema, pô, né? Que legal. Mas depois você passa um tempo, cara, o filme é horrível, cara. Aquele filme é horrível. E aí é isso. E o engraçado é que o Van Damme, né, ele recusou o papel de fazer lá o Johnny Cage no Mortal Kombat de 95, que é bom pra caramba aquele filme. Sim. Que é o, Primeiro do Mortal o Kombat. primeiro Mortal primeiro? Kombat. O primeiro, de Eu gosto 95. do segundo também. Acho legal. Você não achou melhor É. no final, né? Sério? Ah, não sei. Mas, Não, mas o primeiro... ele é... O primeiro jogo que eu tive contato de videogame foi Mortal Kombat Trilogy, né? No Super Nintendo. Então, quando eu vi Sub-Zero, tipo, no visu... Porque eu só conheci o Sub-Zero com o bagulho sim. no rosto, assim. Aí quando eu vi ele ninjão lá, falei, nossa, que foda isso, velho. Eu adorava aquele filme. Aquele filme E eu lembro que quando você assistiu o Annihilation, foi na mesma época que saiu do Spawn. E eu era viciado em Spawn. Mano, eu tinha 9 anos, Nossa, eu 8, e eu achava era muito- viciado em Uma Spawn. galera fala mal desse filme, né? Hoje em dia fala que é uma Porque bola. o Mas eu Spawn achei mó legal. É mó cara. legal, Foda, legal. Não, mas Cara, sabe lá, a tela de fala, sucesso tipo, tem das vários pessoas. vídeos no YouTube, O tipo, CGI é piores melhor que filmes, não sei o quê. Ele tá no meio, O velho. Eu CGI falo, é nossa, melhor mó que um monte de legal, filme. velho. Que na época, assim, a tecnologia que tinha pra fazer efeito especial não era igual que tem hoje, né? Apesar que hoje a galera, mesmo com a tecnologia que tem, faz cagada, né? Faz, porra. Tirando, assim, a exemplo disso, o filme do Flash. Aquela cena, a primeira cena lá que Dos tá caindo bebês? pra trás, Ah, cara, caraca. eu olhei aqui e falei, mano, Não, tá zoando. Play 2, hein, mano? Play 2? Isso aí é bebê, Play 1. Aqueles bebês, eu falei, Eu falei, mano, mentira, ô, mano. Não, os caras têm, ó, pelo amor de Deus. não, eles tinham Mano, uma mas vergonha sabe pra qual é uma fazer ali, cena né? que é muito vergonha alheia, velho? Que eu acho que o Michael Keaton achou vergonha alheia. Qual? Quando ele tenta assustar o Russo e o Russo olha pra cara dele e faz assim, tipo... E aí, que ele bate o pé no chão, assim. Falei, velho, que os caras tava... Fora que o Ezra Miller já é idiota. Aí os caras colocam o Ezra Miller mais idiota. Que é aquele da outra terra lá. Sim. E os caras esqueceram os atores dos Flashes anteriores. Tipo, pô, o Grant Gustin fez 10 anos o Flash na série. E teve o Aquela John série- Wesley Shipp. É aquela série que passava na Globo de madrugada, mano? Do Flash? Isso. A antiga ou a nova? Antigona. Antigona. Ah, também. Esqueceram ele, esqueceram tudo. Inclusive esse Tipo, ator, ele esqueceram. aparece na série, né, do Flash, né? Ah, ele E aparece? esqueceram Ele aparece. literalmente, porque falaram assim, ué, por que o Grant Gustin não tá no filme? Ah, o diretor esqueceu que ele... Esqueceu um cara que fez 10 anos o Flash na TV. Então esse filme é muito bizarro, velho. É feio mesmo. Isso que é foda, né, mano? Você pega umas paradas assim que, tipo, por Vai exemplo. embora triste, que vocês estão como falando mal do filme. Vai embora triste. Não, mas, Acho que ele vai chegar em casa, eu vai tô ver. Não, vou ver de novo esse filme mesmo. eu gosto do bagulho ruim. Mas essas paradas assim que os caras pegam, por exemplo, de game, assim, você pega o Resident Evil, mano. Puta, o que me dá de raiva de ver Todos os aquele. filmes são ruins, né, velho? Não dá. Eu Não tem assisto, como, eu né? assisto com a ideia de que é outra parada. Todo Sim. filme de jogo, nenhum deu certo. Acho Não, que o único que Sonic- deu certo Sonic foi o The foi Last bom. of Us. Não, isso Na minha Tem a opinião. série. E Da o, série, não, o o único- Mortal Kombat, ele foi legal, o primeiro O filme. primeiro foi. Ele foi legal, né? Estão falando que esse novo que vem agora, que até divulgaram ontem a foto Sim. da Kitana, esse aí vem... Que ele vai vem- tentar consertar o vem primeiro. vindo, Que assim. Não vai ter o esse- protagonista. esse um que soltaram agora, né? Não Que vai ter o Ah, que protagonista. foi a lá. série?
Não, não, foi o filme, que tem aquele Cole Young lá, sei lá o nome. personagem idiota Não, lá. criaram um personagem pro filme que não tem nada a ver. Aquaman do, Aí do tentaram Paraguai. contar a história, né? Tipo, montar uma história, porque o colocaram, Mortal Kombat não tem uma história Não tem certa, né? uma... assim, a história do Mortal Kombat foi feita no improviso, Cara, né? eu acho que a história mais legal do Mortal Kombat é a do Scorpion. Do negócio. Dele é mais Do pesada, sofrimento né? e tal. Sim. E essa cena no filme é muito foda. Não, no a cena no de último luta filme. é A sensacional. cena que a comecinho, família dele é né? assassinada, pá. Mas, mano, depois o bagulho desanda, velho. Mano, e é simples, cara. Por exemplo, você pega o Resident Evil, você pega o primeiro Resident Evil, você vai puxar do primeiro jogo do Resident Evil. Isso. Mano, é simples. Tá a história pronto. tá lá. Pronto, né? tá É só pronto. pegar e E fazer. eles querem fazer uma Não, mas o adaptação. último é zoeira com a nossa cara, né? Eu não vi. Eu nem, Nossa, Que o Leon Nem- indiano medroso. mas pá. aquele. nem perdi meu eu não tempo. vi Mas esse aquele daí, lá, não vi. aquele lá foi o mais próximo de um jogo que E é ruim. que é ruim. Uhum. Mas você pegou o primeiro. Eu lembro que, puta, a galera foi A no série cinema eu da nem quis escola. ver. A A série da Netflix eu passei Você vai mal. lá ver no Netflix lá, mano, tá menos 40 o bagulho. assim. Não, tá? Ó, uma bosta aqui, ó, cara. Não, mas, por exemplo, eu lembro que a galera da escola assim, mano, vamos ver Resident no cinema, mano. Os caras foram, quando os caras voltaram, falaram, mano, que horrível, mano. Tem nada a ver, Você mano. vai tem nada ver, a você ver." espera ver o que você vê no jogo, né? Exatamente. Tipo, os exatamente. atores, a mesma história, Sim, tentar, às vezes, sim. até tentar entender coisas, como na época era tudo inglês, né? A gente era moleque, tá ligado? Não, sim. Tentar entender coisa que você via no jogo ali no filme, né? Pra ficar mais claro. Mano, não tinha nada. E Aí, pra um cadê a outro Jill? norte. Aí é a Mila lá. Apareceu no segundo, né? Ela Gil? apareceu. Mas, não. No segundo, eles tentaram colocar alguma coisinha do Resident 2. Isso. Aí no terceiro chutaram o pau. Dane-se, não. Ei, dane-se, não A tem nada a Jill, ver. era a principal do Ó. jogo, foda-se. Vamos botar outra pessoa, outra personagem. Vamos inventar uma personagem. Falando de game, tem uma conquista, um negócio da Triscore muito legal. Tem um filmmaker lá do Nordeste que chama João. E ele fez um filme chamado Project Shadow, Nossa, que é um filme que conta a história solo do Shadow, do Sonic. Sim. E a gente tá na trilha sonora Ai, do foda. filme. Esse filme bateu 3 milhões de views já no YouTube e tá concorrendo ao Oscar do Canadá. Oscar de melhor curta e tal. É, Depois tipo, vocês de produção. procura isso. aí que vocês Ó, vão que curtir. legal. Mano, a animação, E a animação é um ficou muito moleque de legal. 20 e poucos anos, assim. E, mano, nossa, o Shadow dele é perfeito, assim. Ele pegou na mesma... A gente vai colocar aqui na Mas descrição. ele conseguiu os direitos pra poder fazer essa Cara, animação? você tem uma noção, o dublador do Eggman gringo é o mesmo dublador do desenho. Caralho, Tanto que velho. esse vídeo é tão viralizado no Instagram que a galera vai nos comentários, até hoje, tipo, me postaram em collab, né, a música do trailer, porque eu e um outro produtor fizemos uma música do trailer. E a Triscore fez uma música de ação, que é do Air Shows, que é a hora que é uma cena de ação do filme. E a galera comenta embaixo, isso daí é o trailer do Sonic 3, porque o Sonic 3 vai ter o Shadow. Isso. E não é, e tipo, o bagulho é muito perfeito. Tanto que agora ele lançou a luta do Sonic contra o Shadow. E já tá bombando de novo Porque o bagulho. o personagem, o Shadow que ele criou na mesma estética do Sonic mano, do vocês cinema, têm né? que ver, assim, o bagulho é foda. E aí ficou... Aí o pessoal acha que é tipo um trailer ou algo conceitual mano. do filme 3, né? E aí, será que a gente vai ver vocês lá no Canadá, lá, mano? Ganhando a melhor trilha sonora? Ia ser bom. Então, tá concorrendo a melhor efeitos especiais, melhor edição e acho que melhor dublagem. E foi justamente por causa do dublador. Eu dava aula de batera pro dublador do Levi, do Attack on Titan, o Bruno Sangregório. E na primeira aula ele chegou pra mim e falou, Caio, vem dar uma olhada nisso que eu tô trabalhando. Ele me mostrou assim, eu falei, mano, isso tá muito foda. É tipo aquela... Eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Ele falou, puta, mano, acho que já tá fechado, não sei o quê. Aí ele mostrou uma música minha e mostrou os negócios da Triscore pro cara. Aí o cara pegou e falou, não, pode chamar. E, mano, é o maior projeto, assim, que eu já participei. E assim, né, o legal, né, que ele fez, tipo, é um projeto solo, assim, né, a animação e tal. É um exemplo daquele carinha, acho que é Rafael, o nome dele, não lembro, que é o que fez o... Sou eu, porra. O Jaspion lá, dá uma olhada no YouTube. Aquele Bagulho vídeo do Jaspion entrando no Dylion, que Nossa. Sei. tem no... Aí ele foi aperfeiçoando. Meu, aqui tipo aqui é nessa pegada. Porque o cara fez sozinho o negócio, e aquele do Jaspion é sensacional. Dele entrando no Dylion lá e tal, ele foi aperfeiçoando aquilo ali. É nessa pegada. Caralho, Né? Cara, da hora, e é mano. muito louco isso, porque esse projeto tá tendo um reconhecimento absurdo lá fora, assim. Muito grande mesmo. E aqui no Brasil, velho, os sites e tal,
E a gente sente muito isso, assim, a Triscore é um bagulho genuinamente geek, de gente que gosta do bagulho. Eles são do game, eu sou da parte do super-herói, anime. O Paulo é do game também, dos super-heróis, anime, joga card do Digimon. E, mano, a gente não tem espaço em evento grande geek. Tipo, a CCXP, por exemplo, é um evento que é geek, mas não chama banda geek. Eles só chamam... Eles têm um contrato com a Universal Music, sei lá o quê, e só põe artista da Universal Music no bagulho. Então você tá lá na CCXP e você tá ouvindo Duda Beat, a mina cantando lá, tá ligado? Porque é um negócio de lobby comercial, ou também o Sana lá em Fortaleza, que só chama banda que não tem nada a ver com o universo geek, assim, chama Angra, chama CPM... Ah, esse ano teve CPM 22 lá. Tipo, é legal, foda, mas e aí, saca? Que nem, lembra em 2018, que foi o do Superman, que aí chamaram a Lila pra fazer. Isso. E eles tocaram, tipo, Smell Like Teen Spirit, pelo amor enquanto de tava Deus, fazendo né, uma gente? homenagem ao Superman. Nem pra, tipo, sei lá, tocar Save Me, do Smallville, sabe? Um negócio Sim. mais... E aí aparecem essas coisas. Eu já recebi e-mail do Ibero Anime, que é um evento de Portugal, que queria Triscore, do San Diego Comic Con, que são coisas de lá de fora que dão um puta valor, assim, pro negócio. Porque, querendo ou não, esse lance de banda de anime tem muitas. Agora, esse lance de fazer música geek, que nem esse lance do Guardiões, só a gente fez no mundo, velho. E o James Gunn curtiu, a gente postou, ele viu e curtiu. No Twitter. Foi no Twitter, né? Não, no Threads. Isso. Porque é um bagulho que só a gente fez, Pra mano. fazer essa parada aí, o que vocês precisam? Você precisa de um parceiro, tal, alguma coisa assim que... Pra vocês continuarem, tipo, esse projeto. Porque, mano, é uma coisa Assim, muito foda. a gente sempre... Esse projeto, a gente sempre tem ele em andamento, tem ele pronto ali. O principal que a gente precisa, é lógico, é A a estrutura. estrutura, né? Porque, assim, Se bem que outro dia a gente fez no estúdio, no Arise, manja. O Arise não. O Arise Music, que fica aqui na Aricanduva. A gente meteu o telão lá A gente colocou um telão lá e a e gente fez ensaiou, o porque pedaço, a gente ia né? apresentar pro dono de um cinema. Que não foi. Que não foi. Ah, Mas ficou mó legal a estrutura. Se a gente quisesse levar uma galera lá, cobrasse Isso. o valor de ingresso, Pegar dava um pra estúdio rolar, tá que ligado? tem uma estrutura maior assim, projeta o telão e dá pra fazer, né? Mas o foda foi, o que quebrou as nossas pernas, assim, é a falta de interesse. Porque, assim, ambos os cinemas que fazem isso, eles são muito voltados pro público cult. Então eles querem ver Dia Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, coisas assim, não super-herói. Então a gente teria que ter alguém que quer fazer o negócio com essa temática mais geek e a estrutura mesmo, assim. Uhum. E alguém que quer... Assim, o que a gente sentiu com relação ao que a gente ia fazer e caiu foi que, por parte do teatro, dane-se. Tipo, eles iam ganhar de qualquer jeito. Então eles não divulgaram. Só ficou na nossa Falou, mão ó, a vocês se divulgação. viram aí. Aí não teve aquela parceria, né? E é um negócio que é muito grande, assim. Tipo, põe em risco muita coisa, saca? Sim. Então a gente precisa do... E é uma coisa assim que tem que, tipo... Assim, Não dá pra fazer de qualquer jeito. Eu lembro, tem que quando, que fazer de qualquer eu jeito. lembro que quando a gente fez o Guardiões, a gente tava com a ideia de fazer, sei lá, Marvel vs Capcom ou Street Fighter ao vivo. Tipo, botar a galera jogando videogame e a gente fazendo as trilhas das telas. Pô, ia ser massa, hein? Que é mó animal também, mas... Nossa, uma boa ideia também isso. Aonde eu quase consegui isso? No Manifesto. Foi o que mais abriu espaço, assim, falou, pô, vamos aí, mas aí ficou só na conversa, saca? Mas vontade de fazer essas coisas, a gente tem muita, assim, Sim. pra fazer coisas. É porque a Desse estrutura do projeto, como funciona, a gente sabe como que faz. A gente sabe como chegar lá e executar, entendeu? E muita Como gente fazer. pede o volume 2. Muita gente acho pede que o se vocês volume fizessem 2. isso lá fora, mano, eu acho que ia dar um hype fudido, hein, mano. Ia. Tipo, sei lá, Estados Unidos, Ia, porque... talvez Japão, Eu não sei se sei vocês lá, percebem, se aparece pra vocês, mas tem muita orquestra brasileira fazendo Harry Potter Symphony, Senhor dos Anéis Symphony, recentemente Dragon teve o Ball Dragon Ball, Symphony. Uhum. Não, os caras rodaram o Brasil Sim, inteiro. mas é uma assim, orquestrona, tipo, né? Do sul até o Pô, norte. Seria legal fazer a do Cavaleiros, né, mano? Porque a trilha sonora do Cavaleiros é foda, mano. Já fizeram. Já fizeram? Fizeram. Já fizeram. Mas não sonorização, fizeram esse lance de... Porque eu acho que eles nem têm... De orquestra? Não, porque... É um repertório, tipo, tocando a música do Yoga, a música... Aí Pegasus Fantasy, aí não sei o que, aí não sei o que lá. Porque entra muita coisa ali, né? Então, assim, por exemplo, que nem esse do Naruto, que fizeram no Dragon Ball que teve, eles colocam lá um telão no fundo, aí ficam umas imagens, parece, sei lá, umas coisas coloridas passando, assim, tal, não tem... Porque não pode usar a imagem. imagem, Já né? o Guardiões a gente conseguiu A gente autorização conseguiu da uma Disney. autorização da Disney do Brasil, Los cara, a primeira Angeles, vez. pá.
Quando a gente legal. tocou, a gente conseguiu essa autorização. A gente recolheu o ECAD, tudo bonitinho, né? Foi tudo então, certinho. Então, é uma coisa assim que é meio complicado, né? Se pegar assim, vamos ali num... cede o espaço ali e joga, né? Joga lá e depois os caras vêm. Aí quando é um... Cara, eu acho que só viria, de fato, se for Se um fosse- negócio que dá muita grana. Que nem tem muita gente. Uma coisa que a Triscore começou a fazer também em 2020, que eu já fazia antes, é licenciar as versões que a gente faz pro Spotify. E a galera quer ouvir no Spotify. E eu comecei sozinho a fazer isso em 2019, 18. E aí em 2020, assim, no meio da pandemia, eu falei assim, deixa eu ver quanto que eu tô ganhando com isso. E aí tinha acumulado uma grana, aí $500. Eu falei, caralho, isso é um trampo, isso é um negócio. E a Triscore começou a fazer agora, a gente tá com $50, né? Acho que Alguma coisa assim. E aí, tem muita gente que sobe o playback original do bagulho. Tipo, e sem pagar direitos, porque você paga a licença. Você paga $12 por ano por música, só que você recebe 20% do que o artista recebe. Se der a graça de, sei lá, saiu um anime, One Punch Man, e você faz a versão do tema de não sei o que do One Punch Man, e a galera vai ouvir, cai numa playlist geek, mano, você estourou. Aí você ganha muito perto por causa disso. Mas tem uma galera que pega playback do YouTube, grava a voz em cima e sobe nas plataformas. E não toma strike, porque é um bagulho muito pequeno, assim. O cara ganhar, sei lá, $20 com isso, legal, velho, você tá ganhando $20. Mas assim, eu já vi a Disney cair matando em cima de festa de aniversário. E de restaurante. Eu lembro quando tinha aquele Jedis, falei, mano, vai sair o episódio 7, esse restaurante vai fechar. Não, por que você tá falando isso? Vai sair o episódio 7, esse restaurante vai fechar. Aqui a parada. Mano, saiu o episódio 7 e o restaurante mudou de nome. Por quê? Porque a Veja fez uma entrevista com os caras e falou assim, mano, mas vocês foram atrás de direitos autorais, porque tem um lanche que chama Boba Fett, outro lanche que chama Darth Vader, tem aqui as imagens dos caras. Não, tá tudo bem o caralho. Não tem um restaurante com o nome de Harry Potter. Tem vassoura quebrada, tem varinha não sei o quê, tem não sei o que lá. Mas não tem nada que cita nome, porque isso dá muita grana. A indústria, a parte de restaurante dá muita grana, tá ligado? Que nem esse do Bob Esponja é licenciado mesmo. Sim. Então o cara foi lá, buscou a licença É e igual tal. mochila, você pega uma mochila, um estojo que vende, assim, depende da marca, não essas que vendem, né? Mano, no camiseta. É, tem um monte é, de tem que ser empresa de... licença- que- A gente era patrocinado pela Dream Anime Club, que é uma loja de camisetas, artigos geek, tinha lá na Liberdade. E eu tava na página como ADM, porque eu postava meus vídeos lá, em collab e tal. Um dia eu recebi uma mensagem, fui falar com o dono, falar, mano, olha isso aqui. A Sato Company, que é a detentora do Jaspion, de toda essa galera, tá falando, vocês não podem vender coisas dos nossas propriedades intelectuais, tirem da loja, não sei o que, não sei o que lá. Aí o dono falou, pô, mas eu quero fazer, eu tô fazendo aqui, ó, um negócio mó legal, não sei o que. Não, velho, não vai rolar. Porque se der ruim isso aí... Caralho, é foda. Hein? É Tem foda. como fazer uma parceria, eles não quiseram Não quiseram. Eles... É tipo a Nintendo, né, cara? Nintendo é... A galera faz um A negócio sorte muito do legal, Project Shadow é que o Sonic não é da Nintendo. Porque o Sonic É. sendo da SEGA, a SEGA gostou do negócio. A A SEGA Nintendo, aprovou. os caras fazem um negócio bem legal, né? Tipo, até a própria Nintendo poderia lucrar com isso, mas os caras chegam lá e... O problema da Nintendo é que só tem velho naquela porra lá. E os caras não botam o moleque novo lá que tem a Exatamente. visão de falar, porra, mano, vou liberar os bagulho aqui Meu, pra Os caras não molecada traduzem nem jogo pro Brasil. Não traduz, cara. Não Mano. tra... Tem jogo. o Mario Wonder lá, quando eu vi que tava dupla, eu falei, não é possível. Cara. Os caras... Tem, velho. alguém- O Zelda também. Nada. Não tem. Nada. Porra, Cara, não cara. vendendo- Tanta coisa legal que dá pra você fazer com a marca Nintendo, os caras ganham uma Não, e o puta pessoal grana. faz umas coisas muito bacana e que a própria Nintendo, ela podia tirar vantagem legal disso. E aí não tira, eles vão lá e dão strike e tal. E nesse caso da gente, quando a gente fez o Guardiões, a gente tava tudo certinho, né? Então não tinha nenhum problema. E a outra, é o MIS, né, cara? Aqui os caras é gigante lá, né? É, do governo do estado. né? Eles não iam fazer uma coisa assim, por baixo dos panos, assim, nas coxas, né? E aí, eu lembro que o ECAD, eu que recolhi, né? Eu peguei lá as multas, tal, recolhi o ECAD e tal, paguei certinho. Aí foi um cara do ECAD lá, né? Porque às vezes os caras fazem isso de propósito, né? Vai lá pra cobrar na hora ali, né? Aí os caras Mas a gente já teve show cancelado por causa de ECAD. também, já. Sério?
Sério. O cara mandou. O cara chegou do ECAD e falou: fiquei sabendo que vai ter apresentação musical, não sei o que, não sei o que lá. E era só música de anime novo. Aí o cara meteu, tipo, R$2.000, você quer, sei lá. Passava do nosso cachê. O cara falou: galera, vou ter que cancelar, não sei o quê. Os caras tá. Esse Guardiões, o cara chegou aí lá pra meter essa, né? O cara Que ele queria, tirou. queria cobrar uma taxa, então. Aí chegou lá, não, tá pago aqui. Cara, e você já viu como que é o cálculo do ECAD? É sem sentido com coisa nenhuma. Assim. Unidade de direitos autorais versus vezes importância da música, vezes o tamanho. O que é unidade de direito autoral? Cadê o número do bagulho? O que é importância da música? Tipo, os caras criaram um coeficiente de como eu vou te roubar, tá ligado? Nesse Guardião, o cara foi lá pra isso. Ele falou. Mas é verdade, mano. O cara foi lá pra isso, pra tentar tirar não tem uma. Nada com coisa nenhuma. Ele chegou lá pra justamente pra tentar tirar uma por fora, né? Falar assim, os caras acho que não pagaram. Então, os caras tocaram aí, não sei o quê. Não, vim ver aqui, ó, cara, não tá pago já. Não, como assim? Tá pago aqui, ó. Pô, achei que ia tirar uma ali. Não tinha o que ele fazia. Uma vez a gente ia fazer a sonorização do Batman, O Retorno. Só que a gente descobriu um bagulho cabuloso, assim. A Warner não tem direito sobre a trilha sonora dos filmes dela. Então você tem que pedir os direitos pra distribuidora. Aí isso ia dar um puta BO. Por isso que eu não tava entendendo. Tinha uma exposição do Batman, que era uma Batcaverna, e o dono dessa exposição, que é o Ivan, chegou pra mim e falou: Caio, vocês fariam, perto do Natal, o Batman Retorno no cinema, tá? Lógico, mano. Só que tinha um violinista lá que tava tocando, tipo, uns pop. Eu falei, mas o que tá acontecendo esse violinista tocando uns pop na porta da Batcaverna? É porque ele não podia tocar coisa da DC. Porque a Warner não tem direito sobre as trilhas sonoras dos filmes dela. Tanto que quando o Hans Zimmer faz o show dele, não passa nada dos filmes atrás. Tipo, Batman Dark Knight passa uma voz, o céu, os morcegos, mas não passa a cena. Não passa. É tipo o Homem-Aranha, que é da Marvel, que não é da Marvel. É da Sony. É da Sony. Entendeu? Sim. Então é mais ou menos isso. Porque tem aquele lance lá de... Parece, não sei se é assim ainda, se mudou. Que tem que lançar... Todo ano tem que lançar um filme, senão perde o direito. Por isso que ela lança essas tranqueiras. Madame Teia, Morbius, e agora vai vir o Craven também. Você gostou de Madame Teia? Hã? Você gostou de Madame Teia? Você viu? Você viu esse filme? Só até quase o final, mas estão falando mal pra caralho. Cara, eu nem... Nossa, não vou nem assistir É muito chato. Nossa. Não é Madame Teia o nome, é Madame Paramédica, assim. Porque, velho, a parte que ela vira Madame Teia deve ser os últimos 5 minutos do filme, assim. E ainda botaram um elenco mó estelar, que é a... Nem a galera... Sweeney, nem os atores gostaram só as atrizes bonitonas. Mas o filme é ruim, velho. Nem os próprios atores gostaram. Não, nem. Eu tenho uma história muito vergonhosa, mas é legal, assim. Eu fui chamado para ser o Morbius Brasil. Porque eu fazia cosplay do Morbius e a Sony me chamou para divulgar o filme. Só que foi uma bosta. E, tipo, o Jared Leto viu meu cosplay. Ele falou, uau, cool, não sei o quê. Porque o que aconteceu? Eu trabalhei na pré-estreia do filme e assisti todo mundo ao mesmo tempo. Então você tinha que esperar o Jared Leto sentar na cadeira do cinema lá de Los Angeles. XP, não foi? Não, foi. Tá. Você tinha que esperar ele sentar na cadeira lá em Los Angeles pra todo mundo assistir o filme. Mano, ele levou 2 horas para sentar na cadeira, porque cumprimenta fulano, e dá entrevista, e não sei o quê. Aí eu vi um bagulho, eu vi um efeito lá muito louco. Tinha influencer que entrava na sala, tirava selfie e ia embora. Porra. O cara era convidado, mas ele não ficava pra assistir o filme. E isso tá acontecendo muito, e tem muita gente da mídia geek reclamando disso. Tipo, teve a pré-estreia do Wolverine e Deadpool, e só tinha influencer, não tinha mídia geek. Tipo, como se os caras fossem mais importantes tipo, a galera que é do próprio nicho. Mas se você for pensar, é muito louco isso, assim. Tipo, é um bagulho muito... muito doido, assim. E eu senti muito isso no Morbius. E aí, foi legal, assim, a experiência de, nossa, tá trabalhando num bagulho oficial da Sony, não sei o quê. Mas é um filme muito ruim, né? É um filme ruim que eu até acho divertido. Tipo, ele é o nível Blade, assim. E o Blade é bom, mas é o nível Blade 2, vai. Blade 3. Gosto da comparação dele, é tipo Blade 2. É. Ou Electra, sei lá. Não, Electra. É o filme favorito dela. Vou jogar um celular ali.
Mas falando dessas paradas assim de filme, assim, mano, acho que você vai lembrar do Super Mario Bros, né? Do filme. Nossa. Nossa. Assim, na época que eu assisti, moleque, eu gostei pra caramba. Ah, não. Não, aí eu não te Não, perdoo, esse não. não. Aí não Aí, fala. aí ele fala mal do meu Street Fighter. Aí não fala, velho. Então, eu gostei, né? Calma aí. Calma, Só vamos falta lá. falar que gostou de Double Dragon. Não, aquilo lá não. Mas assim, eu gostei pra... É muito ruim. Eu gostei pra Sessão da caramba. tarde, total, ruim demais. Eu gostei Os caras pra nem caramba. lutavam. Assim, no começo do filme que eu falei, pô, né, o Mario. Aí eu falei, pô, mas por que esse copo aí estranho, né? Que, tipo, apareceu no final, eu falei, nossa, estranho. Eu gostei por conta de ver o personagem, mas não porque... É a mesma coisa que eu tive com o Street Fighter. Exatamente. Mas depois, cara, esse filme é zoado demais. Mano, como pode, né, cara? Não tinha como, né, não, mano? não tinha. O Double Dragon é... Cara, acho que é bem... Ou tá ali ou tá pior, cara. É, mas tinha aquele cara, aquele ícone da cultura pop, o Uwe Boll, você lembra dele? Não sei. Ele é um diretor Ah, que ele fez várias adaptações de filme de game muito ruim, assim, tipo, tinha Alone in the Dark, Blood Rain. Não tô ligado quem que é, não. Mas fala pra gente quem Ele que é. fez um do Tekken, que é uma vergonha. Ah, o do Tekken, né? Então, Ah, aquele é ruim demais. e o do King aquilo of ali, Fighters? Ah, não quis nem ver, mano. Não, esse eu também não E o do nem Dead passei- or, Dead or Alive, né? Que é aquele do vôlei das Sim. meninas. Nossa, que Ah, filme. mano. Meu, velho, tira da mão desse cara os bagulho que tá. Ele pega. Ele estraga tudo. Não, ele pega os direitos autorais de filme, os direitos de jogo baixo, assim, jogo menor, e adapta uns filmes bizonhos, assim, que você Sim. fica tipo, velho. Esse do Mario, nessa época que saiu o Double Dragon na época, aí eu lembro que o do Mario eu assisti em casa, assim, eu aluguei o VHS lá e tal. Cara, expectativa. É, né? aí eu falei, meu, quando apareceu o Copa, eu imaginava o Copa, né? Aí apareceu aqueles bichos. Foi, cadê o dinossauro, né? Cadê o casco É. nas costas? Porque até o Mario Luigi, tipo, ter aquelas botas que fazem eles saltarem, eu falei, tá, beleza, né? Mas aí quando apareceu o copo, eu falei, E o Luigi de Ajafer com nada a ver, cara. a princesa. Eu falei, gente, não dá. Os caras caem. É que eu era, ali era criança ali, então na hora, quando eu vi o personagem, beleza. Mas depois eu... É, Não tinha nada a ver o que filme. Street Fighter. Mas o Double Dragon foi engraçado, porque eu não conseguia assistir ele no VHS na época, eu não conseguia, na época eu não lembro se não tinha no locador, não conseguia alugar. E eu lembro que ele passou naquela... Passava a noite, como que na Globo, que era... Sessão da tarde? Não, tela quente e tal. E eu era louco pra assistir, acabava dormindo, não aguentava, né? E eu nunca... Aí, maior expectativa de assistir aquele filme. Demorou um mó tempão, eu falei, cara, eu quero assistir esse filme. Ficou na cabeça, assim, né? Quando eu consegui assistir esse filme, eu falei, nossa, imagina a decepção, cara. Eu falei, meu, que merda é essa? Eu tentava ficar acordado pra assistir o filme e não conseguia, cara. Mas filme ruim, cara. Ah, tava ruim. te salvando, né? Uma coisa, ó, Nossa, uma coisa que acontecia muito pra mim, assim, era eu assistia o desenho do Batman, que era super sombrio, né? Sim. Que era aquele desenho lá dos A voz- anos a voz 90. do- Que agora ele voltou a dublar agora no desenho da Prime Como que é Video o nome lá. dele? É o Márcio Seixas. Que voz, né? E, mano, à tarde passava aquela porra daquele Batman dos anos 60 lá e eu ficava tipo... Ah, é? Nossa, que... Não faz sentido. O que tá acontecendo, velho? Nossa, que eu lembro E desse os que era filmes o... também eu estranhava muito, assim. Os do Keaton eu achei legal. Mas, mano, quando mas eu vi o quando Batman... veio o Eternamente, Não, o o Batman e Robin. Eternamente... Eu assistindo hoje, não acho ele tão ruim. O Eternamente é Agora, o que... Batman o Jim Carrey, que tem o Jim Carrey. O Eternamente é o que tem um... O Eternamente é o do Batman Val Robin é o que Kilmer. tem o Não. Schwarzenegger. Isso. Ah, aquele Batman Robin, cara, que decepção aquele filme. Ah, Eu lembro não tem nada a ver. de ver que divulgava muito, né? Hoje nos cinemas e tal, que nem aparece no YouTube, né? E eu lembro que apareceu uma cena de luta do Batman, do Batman Robin. Eu falei, nossa, que legal essa cena, né? É só um pedacinho da cena que presta. O filme é uma merda. Quando eu vi aquele filme. Aquela cena que eles sacam. Bate-cartão, bate-card lá. Nossa. Que eles estão disputando ali. Quem fica com a era venenosa lá e tal. Ele, eu tenho o bate-card. Mas velho. depois disso, E os mamilinhos, Não, aqueles mamilos. mas depois eu entendi que esse filme era uma homenagem ao Batman dos anos 60. Aí eu falei, beleza, vai, Só que legal. não foi rolou. explicado E isso. Não foi o explicado. diretor queria fazer um filme sombrio. A Warner não deixou. Tanto que o Michael Keaton... Os caras queriam continuar com o Michael Keaton, né? Sim, Pra fazer. sim. Só que aí a Warner falou, não, tem que agradar as crianças. Aí fez aquela bosta. Esse Aí, A gente era criança assistia. aí quando começou a sair as divulgações do Batman Begins, eu falei, caramba, será?
será que vai ser bom? Nossa, e essa Porque eu gostava muito trilogia, eu gostava muito do Christian Bale. Eu já tinha visto ele no Equilibrium, que a galera massacrava, falava, não, é igual Matrix. Aí eu fui assistir o Equilibrium e falei, não, mano, é outro não tem nada a ver, só o visu lá, o sobretudo preto. Aí eu falei, mas será, velho? Mano, quando eu sentei na cadeira pra assistir aquele filme, e aqueles 30 minutos só de introdução do Batman, com aquela trilha sonora super épica, eu falei, mano, esse filme é outra coisa, velho. É não, outro não, nível. Mas aquela essa trilogia, ela foi foda. O porque... Begins Não, é meu é favorito dos sensacional. três, assim, Begins- porque ele é o que mais foca no Batman. Isso. Não, mas ele teve uma construção pro último filme. Isso que Sim. foi legal, né? Não foi aquela coisa Sim, jogada, sim. uma história aleatória pra cada... Tanto que, mano, seu filme favorito aí, o Flash, era pra ter o Christian Bale, só que ele não quis, porque ele não gostou do roteiro, mas era pra ele ser o Batman que ia aparecer depois lá. Ah, sim. No lugar do Keaton? Não, no lugar da outra aberração. lá, do Do... George Clooney. Journey. Nossa. Mano, George Não, ainda pra fechar o filme com chave de ouro. Ah, E a George cena Clooney. pós-crédito? Você sabe como que é a cena Eu não pós-crédito? vi ainda. É o Fala, Aquaman caindo de cara na Na água. água. Tipo, mano, acabou. O universo foi Quem tá bêbado no bar lá, né? Isso, isso. Puta que pariu, velho. Que é aquilo, Tem nada a ver. mano? Aquele filme não tem nada a ver, cara. Aquele filme ali, pelo amor de Deus. Ainda bem Não, que eu assisti de mas- graça, né? Mas a trilogia... Mano, essa trilogia... A trilogia é do- foda. Assim, eu acho mais fraco do Bane. Assim, eu acho que ele... Eu acho que depois que o Heath Ledger morreu, o Nolan não queria fazer mais. E ele teve que fazer porque o Warner forçou, assim. Eu acho que o filme do Bane, até a luta que ele quebra a coluna do Batman, é um filmaço, assim. Aí depois ele começa a desandar, aquele lance da coluna se arrumar com um tapa nas costas. Mas aquela cena dele escalando o poço é muito Nossa, bonita. mano, aquela é Sim. foda. Mas tem umas coisas meio vergonha alheia naquele filme. Tem uma cena que o Batman chuta o ar, o cara cai. Tem umas... E a morte da Tária, né? Que ela tá assim, ó. Aquilo é muito vergonha. Mas o do Coringa, gente do céu, mano. Não, Aquele ali, eu não velho... considero aquilo lá um filme de super-herói. Eu considero aquilo lá um filme de ação. Porque ele E retrata, policial, ele assim. retrata, ele não dá aquela, por exemplo, a gente vê os da Marvel tal, não sei o quê, tipo uns heróis tal, não sei o quê, Uhum. poder. Não era, mas é uma coisa bem mais realista, uma coisa Sim, bem mais sim. real. Eu acho... Ele Aquele deixou lance que os isso. cara, que os moleques começam a querer virar Batman, que eles começam a querer virar... Coringa. Oi? Não, que eles se fantasia fazem pra de tentar Batman fazer... pra, tipo, combater o qualquer crime. Um pode ser o Batman. Sim. Aí o Coringa pega os caras lá, pendura eles lá, você fica assim, tipo, é uma coisa bem... Você fala, mano, que... Cara, eu acho que ele é um Sim, filme, eu acho que ele é um filme pô. até filosófico, assim, porque ele fala qual é o valor da humanidade com relação a ser corrompida, assim. É isso que o Coringa quer provar o filme inteiro, que a humanidade, que qualquer um pode ser corrompido até o Batman. E ele prova no final que não, que ele assume toda a culpa de tudo, que isso aí eu acho meio vacilo. Se for pensar, se for calcular, esse Batman ele ficou mais tempo aposentado do que em ação. Porque ele agiu 1 ano do Batman Begins pro Dark Knight, se aposentou 8 anos, voltou e morreu. Caraca, que merda, velho! Falando do Keaton lá, o Batman 89, eu tinha uns bonequinhos, né? É que não virava o pescoço, né? Isso, que ele tinha que virar Não, o não, tronco. não, o personagem. O personagem, ele É, tinha que virar. Foda. E que foi a primeira vez que. O do Pattinson também não vira muito, não, né, mano? Qual? Mas é um pouquinho mais O articulado. do Pattinson do Pattinson. lá, É? o do No- The Batman, no- ele, do Batman. ele... E o do Begins também não virava, né? Ele vira no segundo, que ele até faz a piada. Ele fala, preciso de uma roupa nova. Aí o cara fala, por quê? Ele, porque quando eu dou ré, eu quero olhar pra trás. Caralho, mano. Dá uma cutucadinha, né? Esse do Keaton foi a primeira vez que. Porque eu lembro que tinha uns bonequinhos, e o boneco que tinha na época, ele era aquele Batman, tipo, roupa cinza, cuecão azul por cima, né, tal. Então, era aquilo que era referência de Batman, pra mim. Quando eu vi aquele o Batman, né, uniforme preto e tal, todo dark, que legal. E aí tem uma história engraçada, porque naquela época, eu tava acho que na 2ª série, né? Putz, cara, é muito velho isso aí. Aí o meu irmão ele conseguiu ingresso pra assistir o filme. Aí ele queria me levar, que eu gostava pra caramba. E o meu irmão tinha uma revista na época que ela vinha Telefone só. tá. Vi uma Pode revista, puxar aí. vi uma revista na época, tipo, que era uma nave que você destacava e ia montando, né? Tipo de papel ali. Muito bem feito, a Batwing lá, tal. E eu era louco pra brincar com aquilo, ele não deixava, que era um negócio de enfeite e tal, que não sei o quê. E ele sabia que eu gostava bastante, né, do Batman, que eu tinha os bonecos, aí ele foi... Eu tava na escola, ele passou lá na escola e falou pra diretora que eu tinha que ir no médico. Falou, não, que minha mãe pediu pra buscar ele pra ir no médico e tal. Eu falei... Aí chegou
A diretora lá na sala, o seu irmão tá aí pra ti. Você tem médico hoje? Eu falei, não sei. Ele tá falando que tem. Eu tenho, né? Aí, beleza. Aí ele foi lá, me pegou na escola. E, beleza, saí com ele e tal. Aí eu falei, a gente vai no médico? Falou, não, a gente vai ver um negócio aqui. Aí ele me levou no cinema pra assistir o filme do Batman. Nossa, eu pirei, E cara. aí a experiência foi bem melhor do que assistir o dos Trapalhões, né? Foi. Mas eu gostei dos Trapalhões, viu, na Terra dos Monstros. Foi legal pra caramba. Aí, beleza. Aí aquela cena que tem a lua, ele põe a nave, aquilo ali ficou marcado pra mim, né? Eu saí assim, extasiado do cinema. Falei, nossa, que filme legal pra caramba, tal. Tipo, né? Aí quando eu cheguei em casa, a minha mãe desesperada, porque ela foi na escola me buscar, cadê? Não tava. Aí a diretora falou, o seu filho mais velho passou aqui e levou ele. Falou que tinha médico. Ele não tinha médico coisa nenhuma. Vocês deixaram! Deixaram tirar da escola. Aí chegou em casa, aí minha mãe pegou a cinta, começou a descer a cintada no meu irmão. E eu lá assim, nossa, que filmão! E minha mãe sentando o rei no meu irmão, ele correndo. Não sei o que, você não tira o menino da escola pra levar no cinema. E eu lá, nossa, que filmaço. E você, para de ficar aí falando. Ele tirou da escola, e minha mãe era professora, né? E ela sentando uma bronca nele, dando bronca em mim. Eu tava nem aí, eu tava... Seu Batman! Batman! Aí eu fui pegar meus bonequinhos pra brincar, não sei o que. Você vai ficar de casa? Eu falei, mas eu não fiz nada. Aí meu irmão apanhou pra caramba, mas eu assisti aquele filme do Batman, foi sensacional. Aí... Só o final, que é aquele lance de que o Coringa matou os pais do Bruce aquilo ali Wayne. não tem nada a ver aquilo ali, né? Eu falei assim, caralho, Não. o filme tava bom até essa hora. Exatamente. Aquilo lá foi vergonha. Exatamente, foi totalmente vergonha alheia. Mas eu acho tão vergonha alheia quanto o final do Dark Knight Rises lá, que o Bane era só o capacho da Talia e que... Da Talia, aquilo lá eu acho muito ruim, velho. Então, umas paradas que você fica assim, muito caramba, como é que os caras vergonha conseguem colocar. Porque ele era um puta isso? personagem, foi mó bem construído, e aí no final ele era um Zé Mané, assim, um Zé Ninguém. E, mano, o jeito que ele morre, eu acho aquela... Mano, não. E chegaram a assistir Gotham? Sim, assisti. Eu assisti só os primeiros episódios. Só? Eu achei... Eu fiquei viciadinho um tempo assim, mas aí começa aquela parada, é outro mundo, é outra realidade, Sim, é sim. outro... É que hoje a galera ela consegue justificar, né? Outro universo. É né, outro universo, tá, não sei o quê. Isso. Não sei se você sabe, saiu uma série agora do Batman animada, chama Batman, o Cruzado da Capa, The Caped Crusade. Uhum. E ela é do Bruce Timm, o mesmo cara que fazia lá em 1900 e nada. E o que acontece? Se passa nos anos 40, um Batman nos anos 40, uma pegada meio no ar, pá. E eles já fizeram um monte de mudança, assim, tipo, a Arlequina não foi criada pelo Coringa, o Pinguim é uma mulher, mas tá muito legal a série. Isso que é legal, assim, se você for ver, às vezes os caras pegam umas paradas assim, eles mudam de uma, tipo, eles... Por exemplo, esse tiro coloca em 1940, né? Uhum. Totalmente diferente, não tem até aquela tecnologia. O Batman é mais detetive, mais investigativo, né? Não tem aquela que coisa foi o que trouxeram no Batman do Pattinson Isso. também, né? Que muita gente achou cansativo, Sim. eu achei mó legal. também Não, achei achei legal. legal. Eu achei muito bom esse Eu achei filme. legal. Eu nunca tinha visto. Eu acho que é um filme muito pegado. Assim, a estética dele me lembra muito um dos meus filmes favoritos, que é o Corvo. Isso, o Corvo. E o filme Corvo agora não tem a estética tão boa quanto esse aí, porque parece um filme mega genérico. Assim. Sim. Eu tô curioso pra assistir, porque eu sou fã mesmo Sim. do personagem, tem até música inspirada nele e tal. Assim. Mas o The Batman, assim, ele é bem pesado. Eu lembro que levaram criança pra assistir o filme e as crianças ficaram com tédio. A gente vai assistir junto, lembra? Sim. As crianças correndo na Porque sala. é outra pegada. É muito sério. É um filme Os caras de... ficam é um ele filme pulando de- lá, querendo o Dark Knight, lá pulando pra lá e pra cá. É e um dando... filme de serial killer. É. É aí que entra aquela questão até que você colocou, né? Do fazer um filme na pegada The Boys, né? E a gente, o público, nós, assim, não, ia pirar. Mano, mas- Só que a questão é, porque como são heróis, a galera quer pegar o público infantil também, né? Que nem a Marvel, né? É a mesma pegada, né? Os filmes do Vingadores e tal. Você vai no cinema, tá cheio de criança, Mas né? sabe o que é engraçado, velho? A primeira vez que o Wolverine tá parecendo um boneco de desenho animado, que é agora no Deadpool, as crianças não podem assistir. Não pode assistir. É verdade, 18? É mais- É mais 18. O filme Mas- é 18. Não pode, hoje em dia É o mesmo pode, ator né? que fez o É, Wolverine. o- Mas É, o Hugh Jackman. não tinham matado. Ele não morreu no último filme? Então, tem Morreu. uma explicação no filme. Ah, assiste então o tá filme. bom, Vários então tá bom. universos, né? Assiste o filme. É assiste porque o filme. falaram que aquela mina lá, que ele Ela- meio que ela ensina, tá no filme seria também. Ah, a achei continuação 23. dela. Sim, sim. Ela seria a continuação dele. Não, mas aí a Fox foi pro
pro ralo e foi todo mundo junto. Assiste o filme. Assiste o filme. Assiste que ele é legal, cara. Uma Ele é coisa legal que eu pra lembro muito, assim, dessa época de super-herói no cinema, foi antes até do Spider-Man, eu era doido pra assistir Blade, né? Porque, nossa, eu lembro que a divulgação nas locadoras do Blade era Blade aqui, Blade lá. O último foi o Trinity, né? Não, primeiro. Primeiro. Aí eu lembro que na primeira cena do filme é muito pesada, que ele tá numa balada e começa a chover sangue. Foda. Mano, eu fiquei 3 anos com medo de assistir esse filme por causa dessa cena. Sério? Aí um dia minha mãe foi na locadora e falou assim, eu quero alugar um filme aí pro meu filho, não sei o quê, pra gente assistir, né, no sábado à noite. E aí ele falou, leva o Blade, mano. Aí ela, não, meu filho, não sei o quê. Aí eu assisti as cenas depois, assim. É um puta filme da hora, assim. Blade É muito bom, Blade, cara. Eu gosto muito também. É um filmão, assim. E se você assistir hoje, não é tão vergonha alheia como um monte de filme que saiu no 2010, por aí, que se já é ruim, o do Blade é muito aceitável, porque é muito mais efeito prático, assim. É engraçado, né? Tem uns filmes assim antigos que você assiste e fala assim, nossa, mano, o gráfico tá até bom, né, mano? Sim. Aí vem um flash, né? Aí eu acho que o que Aquilo virou. ali- Aí eu acho que o que virou a chavinha de todo mundo, assim, pra filme de super-herói foi o Homem-Aranha 1, né? Sim. Eu lembro que, putz, eu fui com 11 anos assistir Homem-Aranha. Aquele Cara, Homem-Aranha. aquele filme lá. Então, isso que é foda, porque assim, eu tinha muito aquela parada de falar assim, puta, é o ator só, é aquele ator, e ele tem que fazer e tal. Aí depois que veio o segundo lá, eu falei, Putz, eu gosto muito do Andrew Garfield. eu como tinha Homem-Aranha, esse velho. Mas eu lance não gosto também. dos filmes. Mas perdeu. Mas Eu o filme, gosto o filme dele só não. como Homem-Aranha. Eu gosto de algumas cenas do primeiro filme. Mano, a cena que ele dá a máscara pro menininho. Ou a cena que os guindastes estão ajudando ele a se locomover porque ele tá machucado. Acho muito da hora aquelas cenas. Mas eu acho que é muito sombrio pra um Homem-Aranha. E ele não é, ele é descolado, né? E o Peter sim. Parker não é descolado, né, sim, mano? não, Ele é o não é. cara, tipo, Ele é um Mas eu nerdzão, acho né? que meio o pior nerdzona Mas dele. pra mim, eu acho que o pior dos três é o Tom Holland, assim. Porque ele é o Homem-Aranha playboyzinho. Agora que ele tá virando, de fato, o Homem-Aranha, que é depois que apagaram ele, blá, blá, blá. esse último aí, o Sem Volta Pra Casa, né? Que os três se Sim. encontram, né? É emocionante, mas é ruim. Mano, aquela parte que os três tá conversando aí, o Edu Garfield, mano, sei lá, eu sinto que eles não são legal, que eu não gosto de mim, né? Ele Aí deu uma. Não, você é mó legal. Você é Você é espetacular. espetacular. Cara, e ele é o que mais se destaca no Nesse filme, filme né? ele que Tipo, mais ele é o mais legal E, do filme. aquela parte fala assim, então, galera, eu já fui dos Vingadores. Bacana, o que é isso? É uma banda? Mas eu achei essa interação, mano, Não, ficou muito legal. boa, é muito boa. Então, esse filme, E né? vai Ele... rolar de novo, né? No eles- Guerras Secretas vai ter 60 super-heróis. Então, eles vão trazer. Será que vai ter tempo de tempo? Mano, eu acho real que eles vão pôr o Tobey Maguire junto com o Hugh Jackman. Será? Total, velho. Eles estão. no... É o que todo mundo sempre quis. Sim, sabe? no primeiro filme do Homem-Aranha era pra aparecer o Wolverine, Só do que Hugh ele Jackman. não achou a roupa. Aí que acontece? Rolou o filme dos X-Men de 99, né? Tinha aquela roupa preta lá e tal. Sim. E o Wolverine ia fazer uma ponta nesse filme do Homem-Aranha do Tobey. Aí não acharam a roupa, perderam a roupa. Aí por isso que ele não fez não participou do filme. E essa roupa, inclusive, ela existe dessa cor preta, de couro, por causa do Matrix. O estúdio achou que seria legal porque Matrix fez sucesso Que era o preto Matrix de couro. Aí os 97. X-Men né, viraram Matrix. tudo então, motoqueiro eu do falo assim, motoclube. Então, o que, assim, a franquia X-Men, cara, eu assisti muito aquele Sim. da Globo que tinha. Lembra que tinha um álbum de figurinhas? Lembro. Eu pirava naquele. Eu também. Aí depois veio o Evolution, eu falei, Eu gosto do Evolution. assim, é legal, mas não era já muito minha o vibe. Aí Evolution- veio os filmes. Aí os filmes. Não é. Porque o que me remete ao X-Men é aquela galera. Então o você Wolverine chorou, de amarelo. Então com o X-Men em Sim. 97, você... Eu não vou chegar, eu tô querendo assistir. Você não assistiu? Ainda não. Meu Deus! Cara, assim, uma afirmação Os caras vão me minha. bater aqui, querido, me Meu, salva. não. Putz, cara, não. Isso aí é uma heresia. Me ajuda aqui, os caras vão me É bater. uma continuação direta É da uma animação, só que Cara, adulta. Pra Tipo, mim, tem morte, tem... Ai, que é legal. incrível. Pra tem um mim, é lance o melhor. político. É a melhor série, assim, da Disney Plus. Cara, a melhor. É, a melhor A coisa. melhor, cara. Assiste. A Disney deixou eles pegarem mais pesado? Pegaram pesadíssimo. Deixou. Pesadíssimo. E assim, pesado mesmo. a estética, o visual do desenho tá igual. Tá igual. Eu vi algumas Mas só que coisas. ele tá bonito, a animação tá Só bem que uma feita. mudança que eles fizeram, eles tiraram o foco do Wolverine. O Wolverine é um membro da equipe, mas ele não tem tanta importância. Sim. Quem tem muita importância na série é o Ciclope pra caramba.
O E Magneto, o mano, Magneto rouba a cena. Cara. rouba a cena, O o Magneto negócio tá... inteiro, assim. E, mano, ele questiona coisas atuais, assim, Sim. pesadas. E se passa em 97, assim. E questiona o fato vocês são mutantes e vocês choram muito. Vocês choram muito dizendo que são minoria, não sei o que. Tem uns negócios assim. Dá uma cutucada É. em questões, E né, tem- atuais, eles abordam nesse desenho. E, cara, é sensacional, é sensacional. Quando você chegar no episódio 5, o episódio 5 é tipo o casamento vermelho do Game of Thrones. esse daí é episódio. incrível, cara. Eu não assisti Game of Thrones, mas eu sei desse casamento vermelho. Então, é o nessa episódio 5 é absurdo, cara, é absurdo. Assim, Só de estar vivo. pra mim, podia fechar o desenho ali, que você fica assim, mano... Eu lembro que eu mandei a mensagem pra ele, eu falei, cara, que merda de Teve episódio um foi amigo esse, meu cara? que me ligou chorando. Cara, que é isso, velho? Eu fui Foi assistir, eu tava na hora de almoço, eu fui assistir, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei assim, tipo, caraca, os Eu caras fizeram isso, velho. só sentia isso, essa pegada, assim, assistindo anime. Assim, Dragon Ball foi o anime que me colocou, né, me colocou no anime, mas, mano, o que me pegou mesmo em anime foi Samurai X, cara, porque tinha aquele lance de você começar a entender o lado do vilão, porque os vilões lá tinham uma história, assim, eles tinham um porquê que eles tinham ido por aquele caminho. E eu senti isso no Naruto também. Porra, eu gosto de um monte de vilão do Naruto, porque todos eles são muito bem tem que ter uma Aqui galera- tem isso. E tem uma galera que fala assim: ah, não, vocês querem humanizar o vilão. O vilão tem que ser vilão porque ele é mau, ele é ruim, é vilão. Não, mas esse do X-Men tem isso, cara, tem esse sentimento. É sensacional, cara. Assiste hoje. Assiste, que você vai... Assiste. É muito bom, é muito bom. Até o Thanos, né, Vou cara? ligar pra você chorando, cara. Vai. É muito bom, Vai cara. fazer é muito bom. story chorando. É muito bom. Os caras choram. E quando que eles vão? Eu acho que ano que vem sai, né? Sai, A segunda? próxima, né? A temporada. segunda. Ah, A mano, temporada. fecharam 3 Não, temporadas. eles São quantos episódios? 10, né? Acho que são... Não, 8. acho que é 8. 8 de episódios. 40 minutos? É meia hora, assim. É muito bom, cara. E aí a continuação Não, o direta. último episódio é 1 hora e daquele. pouquinho, porque É, o último eles episódio fizeram dois, é da hora. É pesadinho também. pesado. É foda. Mas o 5 ali, cara, é um episódio sensacional. E ele é a continuação direta daquele que a gente gostava. Uhum. Então eu sei que você tá dizendo assim, que você, pô, X-Men com esse uniforme e tal. É, bem que O primeiro X-Men não tem assim, eu lembro, legal do filme, assim, deram um baita destaque pro Wolverine, né? Sim. Mas a memória que eu tenho mais é do 2. O 2 é muito foda. O cena do noturno. Nossa. A cena do noturno, no começo do filme, o filme podia acabar ali, que tava beleza. Mais um que me surpreendeu, que eu fui no cinema como quem... dane-se, foi o Primeira Classe, velho. Esse Esperava First nada Class aí desse também filme, não- era- Ele é O bom do primeira pra classe conta a história do Xavier, do do Xavier, Xavier, bagulho de isso, tiro, isso. que todo mundo É, tira. Eu Nossa, assisti por é acaso, eu animal fui esse no... Esse eu assisti, achei muito bom. Eu assisti muito bom. por acaso, fui num shopping, um Aricanduva ali, eu não sei, eu fui, Parece que seu irmão te puxou, você vem? eu fui na Calunga, aí eu falei, ué, mas que filme, o X-Men? Ah, vamos assistir, vamos. Agora eu bom e o pra Fernando caramba. já pegamos um dia pra ir assistir um filme no cinema. Putz, cara, E fomos assistir Transformers 5. Cara, acho que é o pior filme que eu já nossa, vi no é ruim, cinema. cara, é assim. ruim. É um filme que acho que enquanto o cara rodava, ele escrevia o roteiro. Assim. Foi fazendo o negócio, agora vamos fazer isso aqui, agora vamos fazer isso aqui. É tipo acontecendo? um filme sem direção, né? Isso, total. Aí depois veio o Bumblebee, que organizou Bumblebee as é legal. coisas, é legal. Ah, pô, mas a gente podia ter organizado, né, cara? Sempre tem que vir um segundo filme ou um terceiro pra vir Não, pra o Bumblebee organizar a ele bagunça. rebutou, né? Aí agora tem esse Rise of the Beasts, que é legal, é bom, mas ele já começou meio bagunçado já. E agora vai ter G.I. Joe e Transformers, né? Que é um negócio muito doido, assim. Pra mim é... Do Transformers, o primeiro que foi pro cinema foi legal, né? O primeiro filme eu achei legal. Depois ficou muito bagunçado. Ficou muito bagunçado. Esse 5 aí, o cara, a gente falou, mano, vamos embora, cara. tá difícil. Mas ele tava se levantando da cadeira e indo embora, cara. E pediu o dinheiro de volta. Falei, não, Mas é que nem aquelas aberração de tartarugas ninja com a Megan Fox lá. Ah, Tartaruga Ninja, mesmo, pra mim é aquela... sei. Não, Ah, gosto você tá dos ligado primeiros, qual que é gosto dos esse? primeiros. Ela- Gosto dos Aquilo primeiros. lá, depois daquilo lá... não tem não outra tem mais. tartaruga Os ninja. primeiros são lá, legais, aqueles filmes são lá legais são pra caralho, os isso, primeiros lá É, dos os anos primeiros 90. Ah, não, aquele é faço- sensacional. faço eu e a Sarah fomos na CXP de cosplay de Casey Jones e April O'Neil. Pouca gente reconhecia, né? Porque é uma roupa, né? Mas quem reconhecia... Aquele dos anos falava, 90 é sensacional. Aqueles é muito bom. Eu acho que Tartaruga tem até um- Ninja, o segredo do Uzi. Olha eles ali atrás, Isso. ali atrás, ó. Então, eu tenho dessa coleção aqui. Eu tenho Rafael e Michelangelo. Michelangelo. Eu tenho. Nossa, eu lembro bem dia da feira, mano. Os moleques Sim, da feira, sim. nossa, Deixa eu cara. perguntar, no show de vocês tem alguma que não pode faltar, mano? Que a galera... Ah,
Sei. Então, uma coisa Obrigatória. que a gente fez assim, a gente construiu um público, porque a gente fazia muito show em... Tinha muito bar geek, né? 2016, 17, 18. E aí a gente tocava muito no Gibi, que era um bar geek muito legal na Vila Mariana. E a gente tipo, fazia todas as experiências musicais possíveis lá, porque a gente pegava, montava Era um nossas laboratório coisas, ali. Era um laboratório. Vocês testavam, né, as É, músicas. Isso, testava. Mano, Pegasus Fantasy é um bagulho que É, toda banda não- tem que tocar pra não- sempre. E a gente faz uma Teve versão. show que a gente não tocou ano passado. A gente não tocou a acabou com Pegasus. Rumbling e não tinha tempo de fazer. Ah, a gente cortou É, ela. a gente cortou o acabou com Pegasus Rumbling. Fantasy. Mas a Pegasus Fantasy é tipo, como o nosso vocal diz, é o hino nacional brasileiro, né? Agora tem a The Rumbling, que é a última abertura do Attack on Titan, Attack on que é Titan. pesadíssima, é muito da E hora. assim, o legal que a gente, no nossos shows, a gente faz o seguinte, a gente coloca, quando tem a possibilidade, quando a gente toca no Rio, né, que todo ano a gente vai lá, tem um evento pela Pelo prefeitura menos umas de lá, duas vezes por umas ano. duas vezes assim. o organizador chama a gente, né? E lá eles montam um palco absurdo, tipo naipe Rock in Rio, assim. Um Nossa. telão de LED no fundo e tal. Aí eu levo todo o aparato, assim, tipo, a gente vai meter o vídeo ali, que todas as nossas músicas, a maioria a gente toca com VS. E tem o vídeo sincado. Sim. E essa The Rumbling, rola um vídeo no fundo e tal, então... É o lyric vídeo da música. Conforme é um lyric vídeo. Então, casa com o vocal cantando, vai aparecer na letra. As cenas de ação vai casando com a intensidade da música. Então, a gente tem essa preocupação de fazer o vídeo rolando. E normalmente a gente encerra com a Pegasus Fantasy. Sempre encerra com a Pegasus Fantasy. Agora a gente tá encerrando com essa. Mas a Pegasus Fantasy, ela sempre tá no set. E a gente faz uma versão nossa, assim, né? A gente E faz... tem... Tipo, começa ela lenta pra Diferente do Angra. caramba. Ah, não. Não, para. Não. Para, nem vou comentar. O Edu Falasco lançou uma versão dela muito... Não. A última? A última. Aquilo lá, não. Os caras que a versão que foi gravada, que ele falou que os caras gravaram de qualquer jeito lá, é bem melhor que essa. Isso é mesmo. Então, uma outra que a galera adora a gente tocar é o Hero, do Nickelback, do Chad Kruger, Sim. do Homem-Aranha. A gente sempre do toca Homem-Aranha de ela 2000, e, mano, na isso. voz do Paulo a música fica muito da São hora. Paulo... A gente tinha um repertório muito diferente do que é hoje, assim. Na época, a gente tocava muita música instrumental quando a gente começou. A gente tocava os temas dos personagens da Marvel. Chegamos a tocar Pantera Negra. Chegamos a tocar... Mano, acho que só... A gente tocou na Saraiva, né? A gente Na falecida tocou em Saraiva. lançamento de DVD. Tipo, legal. porque a gente tinha uma parceria com a Cinecolor e era ela que trazia os DVDs. Isso. E então a gente tocava nos Aí lançamentos na Saraiva, em Sempre shopping, tinha um né? evento na Saraiva Aí do depois Shopping foi Center mudando o Norte. nosso repertório, assim. Aí hoje em dia a gente... Parece que tipo, meio que o repertório de vocês vai mudando conforme o Isso. tempo e o, não, que tá, assim, o que tá rolando com a galera. O que a gente sentiu, assim, da cultura geek é o seguinte. O que é eterno na cultura geek? Nostalgia, anime e game. Porque game, mano, é um bagulho que não passa a época, assim. Game sempre vai ter game. Sim. E qualquer um que faz um games ao vivo com orquestra, essas coisas, vai vender rapidinho e tal. Vocês tocam de game? Alguma A gente trilha achou- de game? A gente tá colocando agora. de a novo gente no chegou a repertório, tocar. mas a gente Uns anos tocava o tema do Ken. Do Ken, Ken tocou... Masters, o tema Sonic. do Sonic. Do King Kong também? Não, do King Não, Kong a gente ainda nunca não. chegou a tocar. Não chegou Mas a a gente tocar. chegou a tocar Killer Instinct. Killer Instinct, Nossa! Vai ser legal de tocar do animal. Top Gear, hein, mano? Ah, Top Gear. Top Gear. Ah, mas Top Gear é manjado, né? todo mundo fala, Eu e o mas- Guitarra, a gente gravou um tempinho. Na pandemia, né? A gente fez dois vídeos assim. A gente, vamos fazer, vamos. Aí a gente fez um som do Double Dragon e do Castlevania, né? O guitarrista é fanzaço ele Nossa, joga. ele é um crânio de Castlevania. Ele pra ele a série de. Ele jogou todos os eu games. gravei assim. Blood Tears com ele também. Aí eu acho que eu não lembro qual que foi. Até o Alexandre Panta, né? Sabe quem? O Panta, né? Do Fala Baixista lá, né? Ele postou um vídeo que eu fiz, né? Com guitarra no canal, no Instagram dele, né? Eu tocando lá, mandei pra ele lá, ele foi lá e postou, né? Legal, mano. Do Castlevania. E aí a gente tem essas músicas assim na manga, né? Pra tocar de games. Mas sem telão, Mas galera é que a fica gente- meio... Por Mano, isso que a gente foi porque, mudando assim, nosso set, que a gente precisa do telão. Né? O que a galera que mais frequenta os eventos atualmente é a geração Z, mano. Sim. E a gente chegou num ponto que, mano, os organizadores de evento às vezes acham que música, banda, não é atração, sabe? Atração é o K-pop, é o cosplay e tal.
Influencer, Então a gente né? tem que pegar a atenção da galera. Então o que a gente tá tocando hoje em dia? Demon Slayer, a gente toca Kizuna no Kiseki, Isso. a gente toca Jujutsu Kaisen, que são os animes top, assim, atuais. Que tá no... Que agora Ah, curte. de outro anime famoso que a gente tá? Tem a Rumbling. Tem... A Rumbling, Chainsaw Man. Que é Chainsaw Man, o homem da cabeça de que tem uma serra serra elétrica. elétrica. Que Meu, a esse música, a anime, música ele é é- frenética. É, assim, e ele é mais doidona. 18, esse anime também. Esse Caralho, eu anime nunca, eu nunca ele é pesado. sensacional, é pesado. Mano, é Qual o insano. nome? É insano. Chainsaw Chainsaw Man. Man. Homem da cabeça de Serra Elétrica. É um... Tanto é que na Liberdade... E Naruto, mano. Naruto a gente sempre... Mano, eu Naruto não é sei... certeiro, Naruto né? tem que ter. Cara, mas eu não ter. sei que efeito aconteceu que o TikTok trouxe o Naruto de volta, assim. Não, o TikTok trouxe um monte de coisa cavou, tirou uma cápsula do tempo e trouxe um monte de música. Não, Porque é. a minha filha, ela tem 15 anos. Então, às vezes, ela tá lá ó, olhando no TikTok e tal. E às vezes ela tá ouvindo umas músicas, assim, tipo, dos anos 90 lá. Outro dia eu tava tirando uma música lá no computador, de uma música antigona lá. Ela falou, eu conheço esse som. Eu falei, essa coisa da onde, Sofia? Do TikTok, né? Então eles desenterram umas coisas. E o Naruto é um negócio que... O Naruto, na verdade, o que aconteceu? Tinha umas influencers do TikTok que elas começaram a usar o manto da Katsuki. E aí elas se denominaram Akatsuki Girls. E aí isso aí pegou, porque elas viralizaram, tudo bonitona, pá, não sei o que, com o manto da Katsuki. E aí a galera... E, mano, a galera começou a achar muito foda Naruto, as histórias. Tanto que o que a gente faz? A gente toca num cover de Linkin Park. E a gente, quando toca Nambi, a gente põe no telão a luta do Gaara contra o Rock Lee. A gente tocou no... E se a gente não põe, a gente tá tocando, algum filho da mãe põe no celular. E começa a apontar pra gente. A gente tocou Foi na VIP Station, né? Na VIP Station, no tinha, Emo acho que Revival, umas abarrotado. 4 mil 4 pessoas. 4 e aí a mil gente pôs pessoas. no telão Aí Rock aí Lee colocou no versus Gaara. telão, Rock Lee versus Gara lá, lotadaça, a galera Eu postei pirou. no TikTok, esse vídeo é, tipo, viralizadaço, assim. Porque... Tem muita gente aquele dia lá. E quando colocou no telão, né? Que normalmente quando a gente toca com esse cover de Linkin Park, toca em eventos grandes, assim, né? Então, o menino que faz o Shinoda lá, ele manja, ele é editor de vídeo e tal. Então, ele coloca uns vídeos, assim, relacionados ao próprio tema do show, né? Sim. E aí, na Nambi, ele colocou lá o Gara vs Rock Lee. Meu, a galera lá, velho, só faltou, tipo, mano, pirou. orgasmo. Só que agora- Só faltou só jogar que- sutiã no palco. Só que agora o anime mais em alta atualmente, né, é o One Piece, né? Por causa da série. A série deu uma por causa alavancada dos legal nesse anime. cosplays. Os caras tá falando que o One Piece tem quantos episódios? Mais Tá de com 1000 e pouco. 1000 e pouco. Não, eu nunca consegui. Eu parei tipo, no seguir. 400 e alguma coisa em 2014, cara. Mas 10 de anos que atrás. ano é esse One Piece? É da época do Naruto, assim. Saíram os dois 2000 na e- mesma época, 2003, 2004. 3, Por que só 2004? agora que tá bombadando? Não, por causa da série que saiu na Netflix Não, mas live antes action. Não, eu já ele- vi que já não, tava ele- uma nunca galera parou, falando. parou, nunca Porque acabou. nunca acabou. Ele tá no episódio 1000 e pouco, ele nunca acabou. Então ele tá caminhando. Então, assim, ele sempre teve em alta ali, né? Mas agora ele tá mais em alta por conta da série da Netflix. E a gente né? abre nosso show agora com a a We We Are, Are que é a do One abertura Piece, do e One a galera já A pira. gente assim, abre fala, com ela. "Nossa". Caralho, que foda. Antes da gente terminar, vai haver aquela perguntinha onde os convidados se arrependem de ter vindo. Como sempre, né? Mano, pra vocês, assim, 3 bandas, assim, que... Se fosse pra uma ilha deserta, se pudesse levar 3 discos... Que disco você levaria, Caio? Caraca, mano. Pesado, hein? Difícil isso Se aí. pudesse levar 3, assim, ó. Tivesse acabando o mundo, você podia salvar só 3 discos, assim. 3 CD. discos. Bom, esse aqui tem até uma ligação meio geek, que é o Fallen do Evanescence, porque eu conheci Evanescence na Bring Me to Life, no Demolidor, né? Tanto que quando eu toco num cover de Evanescence, e quando eu toco Bring Me to Life, eu ponho o capacete do Demolidor, pra dar aquela zoada. Então o Fallen do Evanescence, eu gosto muito dele, ele é bom do começo ao fim, assim. O These Days do Bon Jovi, eu gosto bastante. Rolou até um bom job. Acho que foi a primeira vez que Mano, é minha banda favorita, velho. Banda favorita? É. E deixa eu ver. Terceira ali, ó. Só vai ter só... Putz, mano, já sei. O álbum branco do Avenged Sevenfold, porque eu fui absorvido por Avenged Sevenfold, assim, quando eu conheci o The Heavy, é uma influência absurda. Tem uma pra galera mim, que mete pau assim. nos caras, né, mano? Eu acho que É o visual, mano, é o visual. E eu, Eu sou os caras, mano, é muito foda. Sim. assim, atualmente não, né? Aquele CD novo é bizarro. Não, sim, mas até ali o começo, assim, tipo, é uma puta, mas tá pesadaço, tá ligado? É.
Não, Tem uma atual- coisa que você fala, não tem que você criticar os caras, falar. Cara, os caras foram enormes, assim. Teve uma época, eu fui no show deles de 2011, no Credit Card Hall. E foi a primeira vez que eu vi, tipo, uma Beatlemania, assim, vai. Eu vi a galera invadindo o Credit Card Hall pra assistir o show. Eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. E teve uma hora que o vocal passou numa porta de vidro, assim. Uma mina viu, ela nem viu que tinha porta de vidro. Ela Parece uma mosca, não. saiu correndo. Passarinho. Ela atravessou a porta de vidro. Eu falei, meu Deus, mas o som é muito bom. Eu acho que eles tinham. O baterista, assim, que faleceu, né? O The Heavy, ele era um artista completo, assim. O cara, a parte de composição, como pianista, as vozes que ele fazia, as linhas de batera também. Então eu acho que é uma banda com uma alma. Que assim, muita gente fala, mas se fosse só uma banda de cabeludo fazendo metal, os caras não tinham virado. Provavelmente não, porque o visu deles vendeu muito eles, que era um visu. Um tinha um visu meio Bronx, o outro tinha um visu meio emo, o outro tinha um visu mais dark. Os caras acostumados de banda de metal com uma jaquetinha, assim, os caras cara de mão, assim, Então, é. Tipo capa dos primeiros discos do Sepultura. Isso. Essa pegada, né? Sim, sim. E aí Se eu... não for assim, não é metal. Não, eu mesmo tinha puta preconceito com essa banda. Eu era do metal, gostava do metal melódico, power metal. E aí quando surgiu a Avenged Sevenfold, eu falava, mas eu ouço uns bagulho melhor e não sei o que. Aí quando eu fui ouvir direito, eu falei, não, calma aí. Ou quando eu ouvi também, ó, outro disco, o quarto disco que eu Tá, vou levaria, deixar passar, vai. o Three Cheers for a Sweet Revenge do My Chemical Romance, cara. Quando eu ouvi a Helena na MTV, eu era mó metaleiro, eu ouvi, eu falei, opa, peraí. Pô, isso é bom, hein? Só que aí quando eu vi ao vivo também no VMA, eu falei, nossa, isso é ruim, hein? E você, qual que é a sua trinca? Cara, o Ten, do Pearl Jam. O primeiro disco do Pearl Jam. Eles não gostam. Eu não gosto de Pearl Jam, não adianta. Esse disco, pra mim inteiro, ele é bom. Não gosto da Black, tá? Todo mundo gosta dessa música, mas não gosta da Black. O segundo, Rage Against the Machine, o primeiro disco deles. E o terceiro, Frog Stomp, do Silverchair. Ah, é bom. Que o disco inteiro é... Esse é aquele que tem o Que tem gordinho um na sapo. capa? Tem um sapo. Ah, do sapo. E o sapo. É o primeiro disco deles, né? Esse disco é sensacional, né? Então... E o legal, né? Que eu lembro Achei que quando... você ia citar um Raimundos, né? O Raimundos eu gostava pra caramba, né? Se fosse pedir um quarto disco, eu levaria Você mais pira? o Lavô Tá Novo. Mano, todo mundo O Lavô que vem Tá aqui, Novo, a gente fala cara. de Raimundo, os caras falam O Lavô Tá Novo, cara. Eu gosto muito do Lapadas do Povo, que é o... Que eu acho que eles estão mais pesadão ali e tal, que eles até gravaram fora, tal, no estúdio fora. E eu achei bem legal. O som, ele tá mais... Acho que tá mais, assim, maduro o som dos caras, né? É que aqui todo mundo é raimundeiro, né? Não, também, cara. Eu tive cover de Raimundos. Ah, é daqueles que você escuta, você sabe qualquer... Todas as viradinhas de bateria, todos os dias, você sabe. Sim. Agora o Lavô Tá Novo, cara, tem, assim, ele acho que todas as músicas ali são São hit, né? são hit, cara. Não tem uma que é... É que nem quando eles lançaram só no Forever, né? Praticamente o disco inteiro, que foi quando levaram eles pro mainstream, né? Sim, né? Mas o Lavô Tá Novo, ele... Eu não conheci os Raimundos pelo Lavô Tá Novo, conheci pelo primeiro disco, na Esporrei na Manivela. Foi a primeira música que eu escutei deles, mas o Lavô Tá Novo é o disco que tipo, tem só hit ali, né? Sim. Mas o Esporrei é do Lavô, tá novo. Não é do ao vivo, desculpa, que eles tocaram ao vivo. O Esporrei na Manivela tem um disco ao vivo. o Cesta Básica. Sexta Básica, isso. Eu conheci o Raimundos por Esporrei na Manivela no Sexta Básica. Sexta Básica. Exatamente. E o Raimundos é engraçado assim, que você pega o primeiro CD, é bem toscão. Aí Sim. o segundo, os caras já dropa. É um tosco bem feito. Isso, bem isso. feito, assim. Aí o segundo já é mais... Cesta Básica não conta, que é um... né? É isso, que é o ao Aí vivo ali. Aí vem o Lapadas, que o bagulho é mais pesadão, Lapadas pesadão. dropado quase o Sim. disco O inteiro. disco inteiro. Aí vem o Son of Forever, que é o disco mais limpo, acho que assim, o disco mais limpo do Raimundos, que acho que os caras foi o primeiro que gravaram Pro Tools, né? É o disco mais certo, tipo assim, você escuta as notas certinho, assim, Isso, tipo, mais sempre redondinho, tudo redondinho. Até a Não. voz do Rodolfo tá meio lisa, assim. Isso, não, a assim, mix é né? sensacional daquele. A mix tá perfeitinha, Sim. cara. Os outros é meio, tipo, os caras fizeram meio, tipo, assim, fazer ali na garagem ali, né? Na fita. E o ao vivo, que pra mim é o melhor ao vivo de, Aquele de ao vivo é brasileiro, muito de, bom. de música assim. O- Desculpa quem acha que tô falando groselha, mas pra mim, o MTV ao vivo do Raimundos, pra mim, é o melhor ao vivo de banda Não, mas nacional. é de música pra caralho. Vocês Não. tocaram tanto o lado B quanto Exatamente. os hits. Não, e a mix tá legal pra caramba, né? A execução deles tá Sim. bem bacana. Que os caras erravam pra caramba, né? Sim.
Eu vi vários shows deles ao vivo, né? Eu fui em Você vários pegou shows. na época do Rodolfo, né? Peguei. Até teve aqui no Vim no Serete, lembra que Nossa, teve o estoque do Serete aqui? Você veio, mano. Vi, A gente tava trocando ideia, meu não sei com amigo, quem Acho que foi aqui. com o Barba. Esses, Foi com o Barba, né? A gente tava esses, trocando ideia sobre esse show do Serete, E cara. aí, mano, conta pra gente como foi, velho. Putz, cara. Você que tava lá. Começou a chover. Aí eu voltei pra casa sem camisa, não sei onde foi parar minha camisa. Mano, o brother falou que voltou sem um tênis, velho. Não, o tênis, assim, eu voltei com o tênis, tava no lucro. O meu colega tava sem tênis também. Porque assim, virou um Show estoque, foi cara, porque esse, choveu. velho? Eles fizeram, acho que lá onde tem um campo. E aí a galera ficou no morro, né? Mas assim, os caras meteram no dia Raimundos, Planet Ramp E Charlie Brown. e Charlie Brown no mesmo dia. Mano, Tijuana também, né? Tijuana tava no mesmo dia também. Tijuana acho que tava no anterior. Que foi a Rádio Mix que organizou, mas eles meteram Esse Charlie lá- Brown, esse- Tijuana, Planet Ramp, Olha cara. isso aí, velho. Line up. Esse line-up, mano. Não, o Planet Ramp que fechou o show. Não, é pra acabar o mundo, o É, planeta. O Planet Ramp que fechou o Faltou show. o Limp Bizkit fechou. Ele falando assim, eu realmente tudo. Cara, aí assim, começou a chover, aí aquela lama e tal, aí a gente tava no morro, na ponta, né? E a pista lá, a galera torando no bate-cabeça, a lama voando pra todo é lado, e a gente lá, tava limpinho ainda. Eu falei, mano, eu quero ir lá, né? Na época eu entrava nos bate-cabeça. Aí um colega meu, o Mike, tava do lado, aí ele foi descer assim, vamos lá, aí descendo tipo meio pra não escorregar. Aí ele tomou um escorregão, ele tava com a camisa branca, ele caiu de Nossa. lado assim, ó, carimbou assim de lama. Aí eu fui dar risada dele, eu caí também. Aí ele dando risada de mim, eu catei lama e taquei na cara. Pá! Aí virou aquela guerra de lama. A gente tá tão cagado mesmo, foi uma pizza lá. Aí eu tirei a camiseta pra sujar menos. Não sei, eu lembro, eu deixei com alguém, não lembro com quem que eu deixei. A camiseta ficou, sei lá. E cheio de lama, mas lotado. Tava com a calça jeans, a calça lotada. Aí tinha um carinha, tava rolando um bate-cabeça, o carinha tava aquele lamaçal ali. Aí o cara tava girando um negócio assim, eu falei, mano, que cueca? Quando eu fui ver, o cara tava de cueca, de lama inteiro. Porque assim, você olhava pro cara, parecia que o cara tava vestido de alguma coisa, mas ele tava só de cueca, de lama e girando a calça, cara. Muito louco lá no meio, a lama, o bate-cabeça rolando. Quando tocaram o Ter em João Pessoa, puta Nossa. que pariu, aí o negócio virou o terror. Aí quando entrou o Planet Ramp, aí o Marcelo D2 entrou no palco, e assim, a galera cheia de lama e tal. Eu cansadaço de tanto bate-cabeça cheio de lama, eu procurando minha camiseta, não sabia onde tava, tal, os moleques que tava com a gente, tudo sumiu. Aí o Marcelo disse, quem fuma aí? Acende o isqueiro. Aí o morro inteiro, aí começou um fumaceiro, eu falei, vixe. Aí eu falei, mano, não vou aguentar ficar nesse show do Black. Aí eu assisti metade do show, aí voltamos. Na hora que a gente voltou, tinha uma galera vindo embora. Meu, o Anália Franco Tatuapé ficou cheio de lama, cara. A galera tacando camiseta na parede. Meu, arregaçou tudo. Eu entrei no trem aqui, o pessoal olhava pra gente, assim, olhou assim, tipo, eles liberaram a catraca, né? Porque aí eu falei, meu, os caras devem estar achando que a gente é morador de rua, sei lá. Eu tava com lama dentro do ouvido aqui, assim, tava... Nossa! Eu cheguei em casa e minha mãe, onde você foi? O que é? A calça foi pro lixo, Já era. Aí eu tinha lama, eu tirei, assim, uma bolinha dentro da orelha, assim, Mano, tava todo com mundo lama. fala que esse show do Serete foi... Mano, esse show tinha que fazer Foi- um documentário dessa Cara, eu não sei se Pior que tem nem- vídeo. Não tem nada de que foi um vídeo, show nada, da só Mix. documentário e fala boca a boca. Não tem. Foi um show da Mix que eles fizeram. E qual que era a entrada do show? Você trocava um brinquedo. E na época tinha muita loja de R$1,99. Então eles aceitavam qualquer brinquedo pelo ingresso. Então eu lembro que na escola, cara, a gente pegou, sei lá, eu lembro que eu juntei uma galera assim, a gente foi lá na rádio, na Paulista, a gente trocou, pegou uns 30 ingressos. Eu peguei o ingresso, mas não fui, mano. Pô, Porque cara, você perdeu. eu tinha 13 anos, se eu não me engano, tinha- e a prima era mais velha, e ela foi, não me chamou, e eu fui, não me chamou. Eu lembro que era então. azul, Isso, era um assim, né? cartãozinho. Era, Era tipo, 2 dias. Tinha era acho 2 que dias. Um era amarelo, se eu não me engano, que era Skunk, Paralamas, Isso. era um show mais Eu light. acho que eu tenho e guardado. tinha um azul, que era esse sobrou. aí. Eu Foi acho no que eu tenho domingo, guardado. se eu não me Isso. engano, né? Esse do domingo que foi o... Ah, se a gente for fazer Acabou o documentário, a gente planeta. procurar. Cara, foi bizarro. Mas eu fui também. A Hel também. também, né? Foi? Eu fui. Você nunca falou isso pra A Hel foi gente. também. A Eu Hel tava lá. fui. Aí, acho que tocando Ira, fiquei 1 hora e fui embora. Falei, Hã? não dá. Não aguentou. Juvenil. Não, Eu tinha não dá, não dá. 17. hoje, né? Eu tinha 16, Não dá, 17 anos velho. naquela época. Não, eu fui pra ver o Raimundos, cara. Eu era muito fã dos caras. E, tipo, quando tinha show em Sesc, assim, eu tava sempre no show dos caras. E eu falei, não, e aí o pessoal que eu andava também era curtia pra caramba. Não, a gente vai ver o Raimundos. A gente foi, ficou lá, teve tribo de Já, né? Meu, os caras, as 3 últimas bandas derrubou aquele lugar.
Aí depois daquele dia lá, não teve mais show. Eu acho que o Serete Até hoje. a gente tocou. Não sei até hoje, mas pelo menos até onde eu vi, nunca mais o Não Serete teve, fez cara, um não evento teve. de show depois Não, teve. tem dias, aqueles velho. eventos japonês lá. É, mas Pô, eles no usam Salsa no Matsuri, estacionamento. Eles ficaram, tipo, traumatizados Não, com esse lógico. evento, velho. Meu, lotou de Foi gente. velho isso aí, mas é de 98, 99. 99. Eles... Sabe, tinha lançado ou ia lançar o Forever Forever? Só no Forever é de Não, 2000, É né? de 99. 99 já tinha lançado. Já tinha então, lançado. mano, mulher de fase bombando aí, né? E aí a Rádio Mix fez, e só que os ingressos, né? Meu, em 99, cara, tipo, juntou a galera e trocava lá na rádio por brinquedo. Pegava o brinquedo, pegava os ingressos. Então foi um evento meio quase gratuito, né? Uhum. Sim. E aí lotou, encheu. Então veio gente de tudo quanto é lugar de São Paulo pra ver esse show. Então bombou. E aí o Serete não tinha estrutura, né? Montaram o palco lá no campo, detonou toda a parte de gramado dos caras. Não tinha gramado, virou lama. E o pior é que choveu, cara. Se não tivesse chovido, acho que ia ser menos pior. Aí os caras colocaram uns banheiros químicos na lateral, a galera subiu em cima do banheiro químico, o banheiro químico achatou. Não tinha banheiro químico. Ficou quase aquela pegada que teve o show da Mix depois, não foi? Que os caras quebraram tudo lá. Isso. Foi quase a mesma pegada. Mais ou menos a mesma pegada. A Mix sempre fazia, 89 a Mix sempre fazia todo ano um show. Eu fui no Skol Rock também, de 99. Teve esse da Mix, que foi acho que umas 2 semanas pra frente, e o Skol Rock antes. Uhum. E o Skol Rock eu fui, do Offspring e Bad Religion. Nossa, eu fui também. Bom pra caramba, eu não acho vídeo. Foi The Vandals, The Vandals Bad Religion e Offspring. Offspring, exatamente. O Foda. The Vandals, o cara até enfiou a guitarra na cueca, assim. Mano. Ele tocou, ele tirou a roupa, tocou de cueca, enfiou a guitarra na cueca, assim, tomou Mano, um show capote. foda, velho. Tava chovendo, tomou um capote, escorregou, caiu de lado assim, mas, meu, continuou tocando. Eu conheci essa banda, até eu descolei um disco deles na Galeria do Rock, né? Qual, The Vandals? The Vandals, muito bom. Eu cara. conheci eles no jogo do Tony Hawk. É. No 2, se eu não Muito me bom. engano. Então, eu não sabia que eles estavam lá. Eu vi lá no show, né? Aí eu escolhi o disco e tal. Meu, muito bom, Foda, cara. Bom. E teve uma galera que foi pra ver o Bad Religion e saiu fora. Não, e era a turnê do Americana, né? Do Offspring. E esse, cara, e aí colocou uns bonecos do Backstreet Boys na época lá, Lembro. começou a dar porrada nos bonecos, Taco assim. com né? os tacos. E aí ele falava uns negócios, não entendia nada em inglês. Aí a galera, ele tacando os bonecos lá, foi muito louco, cara. E esse show também eu procurei no YouTube. Aí eu achei, foi em 2018, teve umas bandas que abriram, né? Aí tinha uma banda que eu não lembro que uma mina que eu lembro dela cantando Man in the Box. E a mina cantava pra caramba. E é o único vídeo que tem desse show. O Skol Rock eu achei um pedaço. E eu consegui falar com o cara, o guitarrista da banda. Eu falei, pô, tem mais vídeos desse show e tal. Aí ele me respondeu, falou, não, tem sim, eu vou tentar subir. Aí eu vou cobrar de novo ele, né? Porque você não acha registro, que nem esse que teve no Celeste, você não acha um registro de vídeo, né? Não acha nada. E foi um puta de um... O pós... Que banda que foi que já começaram a jogar lama no palco? Não chegaram a jogar teve lama o no Capital palco? Inicial, acho que não sei se foi na tribo de Jack que os caras jogaram, porque os caras meteram a banda de reggae com os caras do hardcore lá, meu. Os caras do hardcore é muito louco, meu. E eu acho que no Capital Inicial jogaram. E o Dinho entrou muito louco, cara, no palco. O microfone dele parou, Que novidade. aí ele jogou o microfone lá pra trás, sei lá o que ele fez, aí ele pegou o microfone do Loro Jones lá, puxou o microfone, ele esqueceu que tava com cabo o microfone. Aí ele puxou, ele tomou um tranco, quase capotou no chão. Caralho. Apesar que teve um show que ele caiu também do palco, né? Ele quase morreu. né? Então. Nossa, Esse aí ele tava. Mas era nítido, assim. Você vê ele na TV agora, assim tal, era nítido, assim, dele. Ele tava bem alterado ali naquele dia, né? Mas acho que foi no show, no Capital Inicial que começaram a jogar barro lá. Quebraram a banca de jornal, Cara, um monte de coisa, né? Ali Falaram, né? foi, Tava assim, em parece que volta rolou um do- furacão. Os banheiros químicos tava tudo achatado. Acho que os caras jogaram fora aqueles banheiros, não tinha mais como utilizar aquele banheiro. Não, mas eu digo, tipo, a galera quando foi embora, começaram a zoar o bairro. Sim. Ali o bairro todo também. É, né? então, A volta o- ali, o- tipo, banca de jornal, falaram O que... bairro inteiro, até chega. Eu fui, a maioria foi a pé pro trem, né? Pra estação de trem aqui, o metrô. Então, do caminho do Serete até o metrô, as paredes cheias de lama, a galera tacando camisetada nas casas, banca de jornal, comércio que tinha, barraquinha de hot dog. Nossa, velho. Foi um lamaçal terrível. O ônibus que o pessoal pegou o ônibus, o pessoal foi, tipo... Quando entrou a galera dentro do ônibus, os caras nem cobraram nada. Cara, Virou... minha maior angústia, assim, minha maior tristeza é nunca ter pegado um show do Raimundo com o Rodolfo, mano. Sério, cara. Não, eu fui em vários, cara. Teve o Fiz último vários show que eles também tocaram não. no Olímpia. Eu tava com o pessoal da escola, acho que eu tinha 12 anos.
não, vamos nesse show, pá, não sei o que, não dá um jeito, a gente vai, vamos. Aí todo mundo na hora fala assim, puta, não vai dar pra ir, não vai pra ir. Eu falei, beleza, vou no próximo. Passou 2 semanas, o Rodolfo sai. Não, eu fui em vários com ele. Eu fui em vários Mano, shows eu com falo, cara, frontman pra mim... ele. Não, ele era... Assim, o Digão que interagia mais com a galera. Mas o Rodolfo era muito... Não, o cara era absurdo, cara. Assim, tipo... É que o Rodolfo tinha carisma. Tinha. O Digão, ele já não tem tanto esse Não. carisma. O Digão, ele interagia mais, né? Ele falava mais ali e tal. Mas o Rodolfo, ele era o cara que... Correr pra lá e pra cá. Isso. Que nem, por exemplo, quando eu vi o Chorão, né, mano? O Chorão cantando pra lá e pra cá, assim, tal. Não pegava referência. Depois que eu vi o show do Suicidal Tennis, eu falei assim, né? entendi esse... Não, o Chorão, ele é... Chorão é Mike Murray total. inspiradaço É nele, inspiradaço né? no Suicidal. Inspiradaço, cara. E O o Charlie Brown já é foi quase muito uma show, banda cara. brasileira, já, né? Os caras gravaram com um monte de brasileiro. Eu fui muito show do Vive Charlie no Brown Jr. Brasil. também. Né? Muito show, Não, cara. o Charlie muito Brown, show. aí eu já consegui pegar. Foi muito do show. ápice até o Sim, fim, né? foi de ponta a ponta. Teve shows que eles fizeram juntos, né? Que teve que a Mix fez no AMB, ali no estacionamento da AMB, que teve o Raimundos e Charlie Brown, né? Aí o Charlie Brown fechava, o Raimundos que... teve vários shows que É que fizeram os essa caras pegada. falavam que não gostava de fechar o show do outro, porque Isso, que eram duas... mas um da Mix teve o Raimundos, o Charlie Brown que fechou o show, né? Mas a galera pirava. Aí colocaram o Skank junto. Nossa. Meu. Eu falei, mano, os caras é louco. Aí a galera do Skank tocando, eles pegaram, sei lá, copinho descartável. Aí o estacionamento de limite tinha aquelas pedrinhas, né? Sim. Colocaram no copinho, jogavam no palco. Mas era tanta coisa voando naquele palco, aí eu falei, meu... É tipo Fiquei com botar dó, o Carlinhos Brown na noite do metal. Isso, exatamente. Não, os caras meteram... Outro Skank é da hora, Sim, legal, mas pô. não tinha... Mano, Mas é que o Colocaram público... com a galera do hardcore, cara. A galera do hardcore do skate é maluca, velho. Os caras... Meu, vai meter uns caras lá, os caras... Não. Você falar um negócio, cara? Não, pior que eu toco com o Cadu, né, Pellegrini, que é do Kiara Rocks, que tocou no Rock in Rio. E a galera critica muito o Kiara Rocks de ter aberto com cover, mas foi uma puta estratégia, porque ele abriu pro Slayer. É. E Kiara Rocks era um hard, né? Mas aí você chama, E eles né? abriram Sim, com chama, tem que ser ligeiro, Ace of né, mano? Spades, abriram com Ace of Spades, mas aí começaram a tocar uns autorais no meio. Eu acho um puta show, assim, que eles fizeram. Mas porque, tipo assim, você já ganha a galera, tá ligado? Sim, Tipo, sim, total. Sim. Os caras estão lá pra ver o Slayer. Daí, Não, tipo, tem- você começa a tocar umas paradas de Tem repente muita sua, banda... Aí Tem a muita... galera meio que, sabe? Verdade. Tem muita banda autoral que tá com esse esquema agora. Ela vende no bar, tipo, 20 cover e 3 autoral. E aí faz os 20 cover e aí joga os 3 Autoral autorais ali no lá. meio ali, vê como é que rola. Então. E vai indo. E a estratégia do Kiara sempre foi essa. Você chegar lá, Legal pra mano, caramba. tiver uma banda só autoral, você não conhece a banda, assim. Não. Porque assim, eu acho legal você conhecer a banda quando você, tipo, tá em casa, um disco, um CD, assim. Sim. Ou se o show da banda é muito diferentão, assim, que te atrai, pra você querer escutar. Porque, mano, ao vivo, mano. Eu Você tive vai uma escutar- experiência, assim, também legal. Quando eu tocava, a gente tocava na Envida, antes do cara entrar na banda, em 2012 a gente fez um show na Altis, lá na Rua Augusta. E tem uma banda que até hoje eu escuto o som deles, né? Eles mudaram bastante e tal, que é o Alegórica. Que eles eram bem diferentão o show deles. Eles montavam, tipo, um palco de teatro, assim. É meio um teatro mágico pesado. É. Então eles montavam umas correntes, ficava subindo tal. Falei, nossa, que legal. Aí do nada o cara pregava no meio do show, assim. Falei, como assim, né? Começava a falar da Bíblia e tal, mas não era gospel, não tinha nada a ver. E o som deles é legal. Eu passei a curtir o som deles por conta de um show. Eu não conhecia a banda, a gente tocou junto com eles lá tal. Então, eu falei, né? Tem que ser uma banda que seja uma parada bem diferente pra você falar assim, cara, Impactante, né? vou até procurar na internet ou procurar um disco, tá? Pra poder Isso. escutar. Mas quando é um evento de show banda autoral, é legal. É tá legal, ligado? é Tipo assim, legal. quantas bandas a gente não conheceu no hangar? Pra ver uma banda, Mas é sei que lá, naquela ver época... Fist e tocava 3, 4 bandas antes, sei lá, ver um Street Bulldogs e tocava. E era tudo autoral, Eu mano. era louco pra Nossa, for ver, né? Era tudo autoral. eu abria vários shows pro... Caraca, velho. Believe, pra aquelas bandas na Augusta, tá ligado? Aí eu achava muito engraçado que, tipo, a banda que eu tava tocando levava uma galera, assim. E tinha umas bandas que vinha numa maior panca de produção, os caras com a caixa, Não e não levava ninguém, velho. E é só as minas dos caras, né? Não, os caras de produtor. Chegava de van, Os caras de segurança. produtora, fodão, assim, você não Staff, levava que não- ninguém. E tipo, seu som era sempre cortado pros caras entrar. E quando os caras entraram, isso aí. Porra, né? Legal, hein? Nossa, hein? Que bacana. É assim mesmo.
Uma vez eu vi cerveja azul aqui, mano, vi umas bandas, mano, os caras não tinham nem cabo, os caras pegavam o cabo emprestado, assim, não tinha nem a mesinha da guitarra, e tinha a galera pulando, pá. Aí vi uns caras lá, mano, pegavam o pedal, assim, a pedaleira assim, mano, uma nave espacial, o agulha assim, som tudo Não, foda, os caras assim, tudo aí os meio caras tocando pra quatro modelete, pessoas, né? É, que é as minas deles. Não, eu vi no show do cara lá, o cara ligou a pedaleira lá, eu falei, cara, essa porra vai sair voando, mano. Piscando, um monte de pedal que eu nunca vi. Eu falei, caralho, o bagulho vai. Vai voando, pra mano. lua. O que ele vai fazer com esse bagulho aí? Gente, mano, muito obrigado pela participação. Caralho, papo foda. Espero que vocês tenham curtido o Não, papo. pra caramba, a gente caramba. curtiu muito. Pra caramba, legal pra caramba. Depois a gente vem aqui, marca um dia só pode falar de. Sim, de, sim. de série, de game. Assim. Nerdices. Nerdice. De repente dá pra chamar os outros caras, fazer uma Sim, sonzeira A gente, também. a gente queria fazer um especial Star Wars, mano. Porra, eu Mas- sou, não, eu Ele sou é o- viciado em Star Wars. É. Ele Você é o não cara sabe, que você você sabe. Cara, eu criei o Geek Bater, assim, a primeira trilha sonora que me chamou a atenção pra gostar de trilha sonora foi... Meu pai me levou a assistir Império Contra-Ataca, eu tinha Star Wars 7 é incrível. anos. Star Wars. E, mano, nossa... Então, o foda do Star Wars é que depois daquela parada lá, os caras colocaram vários filmes, vários universos paralelos. Não, o foda não é nem isso, assim. O foda, eu não sou. Mano, não quero ser cancelado na internet. Eu não sou contra representatividade, nem nada disso. Eu sou super a favor. Mas eu acredito que os caras estão colocando muita coisa de tipo, a gente tem que atingir tal público antes de pensar na história do Sim. negócio, assim. E a história fica uma bosta. Mas tem lá o não sei o que, tá ligado? Aí eu acho. Tem aquele pesado. negocinho lá que os caras colocam assim, que fala assim, é. Tipo um adesivo lá, que fala assim, isso aqui faz parte da história, isso aqui é. Não, não tem caso uma mais. história, Não tem mais. Não tem isso, mais. Não, agora é tudo cânone. E o que não era cânone, que veio, né? Isso. é Legends. Então, Ah, mas eles estão pegando várias coisas do Legends e transformando em cânone. Os paralelos ali. Que nem a história que passa depois do episódio 6 do Legends é muito melhor que aquela aberração que a gente assistiu no cinema. Star Wars, tanto que eu assisti acho que só o. É porque o negócio dele é bem diferente, né? Uhum. Não é 1, 2, 3, 4, 5. Sim. É 4, 5, 6, né? Os primeiros são 4, Quatro, 5, cinco, 6 quatro. e depois o 1, Depois 2, 1, 2, 3. 3. Aí precisa assistir o restante. Mas eu queria muito fazer um especial Star Wars, Faz, porque é sim, uma coisa bem vale a diferentona. Sim, sim. E, mano, obrigado vocês de novamente pela participação. junto, Espero que vocês valeu. tenham gostado. A gente que Rafa. agradece. Obrigado. É isso. Deixa as redes sociais de vocês, isso, mano, isso, da banda desculpa, também. perdão. Se você quiser seguir a Triscore, é instagram.com/Triscore. No YouTube é Triscore Band. No Spotify, se você escrever Triscore, E no aparece. TikTok? TikTok tem também, é banda Triscore. Vocês estão do Kawaii também? Não, Kawaii. Kawaii não. Mano, o Kawaii, eu sou criador de conteúdo do Kawaii. Sério? Tipo, artista do Kawaii, velho. Mas eu só Nem tem um reaproveito, aplicativo no o conteúdo dos outros, né? Eu nem Dos tenho meus, o aplicativo do Kawaii. Agora, se quiser me seguir, /Caio Gaona Drums. Tem lá bastante coisa geek que eu faço beside da Triscore, assim. Tipo, é outra linha que eu sigo. E tem também coisa das bandas que eu toco e tal. Eu e o Fernando, a gente toca numa banda cover de Linkin Park também. Sim. Então a gente Mano, tem... Linkin Park é outra banda que eu quando era moleque, eu odiava, cara. Eu Falava também. assim, banda de modinha. Eu também. Depois que eu fiquei Não, velho, eu quando falei, eu ouvi, caralho, é foda demais, mano, Não, é que absurdo. foda. Absurdo. Eu vivo estudando o batera do Linkin Park desde 2017. Então, tipo, eu tinha que gostar dele, né? Sim, Tipo, né? mano. Não, o vou Linkin dar Park, ele foi um divisor de águas pra mim, assim. Eu era do hardcore ali, né? Eu também. Pra mim, se aí- não tivesse 3 acordes e fosse rápido, pra mim não era legal. Aí, cara, aquilo ali foi um negócio que me pegou, assim, de surpresa, assim. Foi absurdo, cara, o Linkin Park. Mas foi- depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a abrir a cabeça pra vários outros tipos de som, assim, que eu escutei o Linkin Park e falei, Sim. mano, isso é da hora. Porque, talvez é porque o pessoal falava que tava na moda, e eu vi os caras com a camisa do Linkin Park na Mesma escola, eu coisa, falava cara. assim, isso é moda. modinha, né? Modinha. Sei o Mas quê. não, o bagulho tem mais valor, mano. Tem, Não, tem. não. O meu Instagram é Fernando, _ bassiste, né? De Bassiste. baixiste. É isso. É isso. Pode crer, legal. Queridão, obrigado aí por mais uma vez aí, mais um episódio. Eu que agradeço aí a presença dos caras aí. Obrigado por ter vindo aí. Papo foda mesmo aí. Tamo junto aí. Valeu. Valeu. Rafa, aquele isso. recadinho final pra... Meu, agradecer. Da hora. Papo foda. E, mano, porta aberta aí, quiser colar aí, a gente tomar uma breja, tirar Vamos uma sim. Tranquilo. onda aí. Tamo junto. Mas encerrando mais um Dona Marrakech, segue a gente nas redes falta a sociais. palavra, né? A palavra vai ser Geek, né?
Pode ser, a palavra vai ser Isso. geek aí, deixa nos comentários, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no X, no Facebook. A gente também tá nas plataformas de música, né? No Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá. Tem nosso QR Code também, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá, se quiser dar uma patrocinada, a gente aceita. E é isso, Isso né? aí. Não tem mais nada Gente, pra falar. valeu, muito obrigado. Até a próxima. Falou. Valeu. Tamo junto. Cara, da hora, mano. Espero que você tenha gostado. Ah, porque foi muito foda. Oi, dava tipo aquele papo que dava